Oi, Tingos! Tudo bom? E aí, galera? Eu sou a Marcela. Eu sou a Amanda. Nós somos o Oh My Friend TV! Tchu, tchu, tchu. Sejam bem-vindos ao Oh My Cast, episódio 3! Olha que alegria. Olha só que maravilha. Nós não só conseguimos fazê-lo em menos de um ano, Em 2 meses está saindo um episódio depois do outro, olha só. e não sei se vocês notaram, temos um convidado. Ele que é empresário, ele é coreano, ele é brasileiro, ele é tudo. É um pouquinho Tsuki! de tudo. Ei! Pra quem não muito- conhece, vamos, se apresente-se. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma De honra nada. muito grande ser o primeiro convidado aqui do Oh My Cast. Então, só me apresentando um pouco para quem não me conhece, eu sou o Tsuki, eu sou criador de conteúdo nas redes sociais, eu sou empresário, intérprete, tradutor e é basicamente isso. Eu faço tudo. O trabalho que estiver me dando, eu tô aceitando. Muito bom, my friend. Pois é, mas aí a galera que te acompanha sabe mais ou menos da sua história. E algumas pessoas talvez ainda não saibam. Então eu acho que também é legal falar aqui, por exemplo, você nasceu aqui na Coreia, foi pro Brasil e voltou pra Coreia. Foi isso. Ó, contando um pouquinho da minha história, eu nasci na Coreia, mas fui pro Brasil com 1 ano, com toda a minha família. Minha família foi... Foi com um Ah, ano. tu só nasceu aqui, só Eu só nasci... a tia só, Essa informação eu não tinha. nem É, eu. eu fui com 1 ano. Eu cheguei em janeiro de 95 no Brasil. Pera, tá de que ano? 93. Então eu tinha acabado de completar 1 ano, quase pra 2, aí vim pro Brasil. Ok. Aí minha família veio fazer a imigração, né? Eles vieram imigrado pro Brasil. E fiquei toda a minha vida até os 23 anos, até dezembro de 2016, foi quando eu vim pra Coreia pela primeira vez. Não, pela segunda vez, na verdade, mas aí eu vim pra morar. Aí eu fiquei... Nossa, Então, Não. até depois dos 20, né? Tipo, ele só nasceu na Coreia, fiquei até 23. cresceu, mas cresceu até a fase adulta. Mas é exatamente. Ô, macho, tem a criança, tem o adolescente, Depois do adulto é o quê? É o adulto maduro. adulto maduro, E o idoso. que é a parte dos 30, 40. Aí depois tem os idosos, aí. Oxi. Ah, então, tu veio do Brasil pra Coreia com toda a tua família. Na verdade foi o seguinte, o motivo que eu... A primeira vez que eu vim pra Coreia foi quando eu tinha 17 anos. E eu queria... Minha mãe, né, ela falou assim, poxa, eu acho legal você e a sua irmã ir pra Coreia uma vez, conhecer as suas raízes, Sim. conhecer a sua família, assim. A gente veio pela primeira vez, eu não lembro o ano exato. Fiquei mais ou menos uns 20 dias, aí eu voltei. Aí a segunda vez que eu vim foi em dezembro. No começo de 2016, me deu uma vontade muito grande de falar, cara, eu quero ir pra Coreia uma vez e morar, sabe? Fiquei com essa curiosidade, porque eu já assistia Dorama, coisa do tipo, e eu sempre tive essa curiosidade de falar, cara, como é que será que é lá mesmo? Aí, mais ou menos em abril, eu já tava estudando coreano há uns 2 anos antes, né, em 2014. Ok, já tô cheio de perguntas já. Aí, Já pergunta. Aí foi que eu falei pra minha mãe, acho que eu vou pra Coreia, eu vou tentar fazer uma universidade, coisa do tipo. Aí minha mãe falou assim, poxa, eu também vou. Oxi, Nossa, Porque assim, eu vou. então vou junto. porque ela, Legal. como ela já tava lá há muito tempo, e querendo ou não, pra ela se comunicar, o coreano pra ela ainda era mais fácil, e até a questão da idade, ela falou assim, poxa, eu quero voltar pra minha terra, ver minha mãe, né, que a minha avó naquela época, ela ainda tava viva. Aí ela veio, ficou cuidando da minha avó e eu segui e fiquei aqui. Entendi. Então, várias perguntas, que inclusive já era o que eu ia perguntar, mas já vou antecipar. Então, quando estava no Brasil, você não utilizava coreano com seus pais? Tipo, a pergunta que eu queria, tipo, como é que você lidou com o português e o coreano? A diferença... Primeiro pro idioma, depois para a diferença de cultura. Como é que foi... Como é que era a utilização dos idiomas na tua casa? Na minha casa, assim, eu chamava minha mãe de Omá, meu pai de Apá, mas eu não sabia exatamente aquilo que significava mãe. Tipo, era o nome da minha mãe, que nem quando a gente chama mãe em português, era a mesma coisa. Qual é o nome da sua mãe? Mãe! Eu ficava pensando assim, qual que era o nome da minha mãe? Eu ficava pensando assim, de tanto fico acostumado a chamar de Omá. Em casa, minha mãe tentava entender um pouco do português e eu tentava entender um pouco do coreano. Só que não rolava muito bem a comunicação. Minha irmã que ficava traduzindo muita coisa. Então minha mãe tinha que tentar falar mais português comigo do que eu em coreano. Nossa, nossa, que que babado, gente. Meu coreano era muito ruim. Eu não sabia escrever meu nome em coreano. Nossa, então tu realmente cresceu
Dentro do brasileiro. português, É, assim. 100%. Não, domingo eu ia pra igreja, que era uma igreja coreana, só que todo mundo só falava em português. Ah, Então, tipo, não tinha o porquê de aprender o coreano. eu já ia falar pra ele foi pra igreja e não entendeu nada. E os cultos eram tudo em português. Ah, Então, os louvores eram tudo em É português. do Bom Retiro? Era do Bom Comunidade Retiro, Ah, coreana do lá. Bom Retiro, entendi. Mas aí todo mundo fica falando português no dia a dia. Joga bola, tu falei Então tu português. E as aprendeu- escolas também, só andava a escola brasileira. Tu fez curso pra aprender coreano? Não, eu estudei sozinho. Nossa, autodidata. AutoCAD. Entendi. Então, ok, idioma entendi. Mas a parte da cultura, nós vamos aqui pra essa parte mais detalhada. O crescer, sendo coreano, crescer no Brasil, quais foram os maiores impasses, assim, de cultura? Tu já teve crise, assim? De, meu Deus, o que é que eu sou? Já tive crise existencial, mas assim, foi muito rápido, sabe? Não foi uma coisa que, será que eu sou brasileiro? Eu sou eu tenho afeição oriental e é isso aí. Só que a graça é que naquela época, eu era oriental. Aí tem um amigo que é negro, um amigo que é branco, um cara que tem cara mais de ser, sei lá, espanhol. Então, só que aquilo não interferia nas nossas relações, sabe? Claro, Tipo, eu não me muito bom. sentia à Excluído. parte, sabe? Todo mundo brinca só porque ele é oriental, deixa. Então, ou as brincadeiras que eles faziam comigo eu podia fazer também. Então, tipo, eu nunca me senti tanto. É o Brasil. Só A que a mistura. única coisa que eu não gostava era muito do meu nome. Porque todo mundo, sei lá, era um nome mais comum, tipo Marcela, Amanda, e o meu é Xi. Tipo, Xi, aí o pessoal, o que que é Xi? O que é Xi? O que? Mas teu nome não é de Suki, não? É Não, T-Sog, não é? Jisuke é meu Ai, apelido. lascou. Eu não sei o nome do meu amigo. Jisuke é meu apelido. É que no Brasil é muito difícil o pessoal falar T-Sog. Gente, olha a pronúncia do nome dele em coreano. É difícil em português. Na verdade, o nome completo é Kim Ji-sok. Só que aí o pessoal falava assim. Patima ainda. Aí só que o pessoal não falava T-Sok, o pessoal falava Shisuke. Aí mais do que Shisuke, o pessoal começou a falar, mais fácil falar Jisuke. Aí ficou Jisuke. Aí ficou. Ai, ficou. Virou apelido. Não tive opção. É melhor do que aqueles outros apelidos que o pessoal inventa, né? Tipo calabresa. Mas se o apelido fosse calabresa. Por que calabresa? Você gosta de pizza calabresa? Como é que é? Não, exemplos, porque agora Ah, no tá. Brasil Chama os outros de tudo calabreso. por Eu causa nem do sei comediante. qual é a do calabreso, mas eu acho engraçado. É engraçado. É por causa daquele comediante, né? Quem? Tem um Não sei. comediante que ele faz. Mas na Coreia faz 6 anos, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô meio por fora do que tá acontecendo no Brasil. Só tô Mas sabe o que eu pegando no meio percebi? do caminho. A gente veio pra Coreia numa época muito parecida, sabia? Veio quando? 2017 e tu? Dezembro de 2016. Eu vim 6 meses depois, então. E uma Amanda veio um ano depois. Eu vim em fevereiro de 2018. Tudo doido, né? Na vez que a gente mudou, né? Porque já veio outras Mas vezes. na minha cabeça, assim, parece que vocês estão há muito tempo na Coreia. Tipo, a imagem que tem parece que vocês estão aqui desde os 15 anos de idade. sei Mas, lá. tipo, a primeira vez que eu vim, a primeira vez que a gente veio foi em 2012. A gente tinha 20 anos. A primeira vez, 2012. Eu passei um ano, por isso que parece não, porque a primeira vez foi em 2012, um ano. Aí em 2015, quando foi a segunda vez que a gente veio pra cá, a gente foi só de férias. Aí como foi quando a gente começou o YouTube. Então, já faz uns mais de 10 anos que a gente pisa aqui. Aí pra morar foi em 2018, 17, 18. Mas deixa eu só avisar, isso aqui não é uísque, né? Isso aqui é energético, tá? O pessoal vai achar que é uísque ou coisa assim, não é não. É verdade. Mas eu tenho uma dúvida pra vocês. Como é que vocês começaram o canal de vocês? Ele entrevistando a gente, ó. Já Agora é o meu rolou podcast. É a dúvida que eu tenho. Então, Muita gente deve ter também. começou faz muito tempo. Antes de virar YouTube, ele era um blog. Então, da primeira vez que a gente veio pra Coreia... Verdade. É verdade, né, Amanda? Profissional. Em 2012, quando a gente veio pela primeira vez, a gente tinha um blog onde a gente escrevia coisas que a gente vivia aqui. Eu escrevia mais que a Amanda, né, Amanda? Amanda só enrolar. Mas em tese era de nós duas. Entendi. E aí, em 2015, quando a gente veio pela segunda vez, naquela época tinha começado a aparecer youtubers, como o Felipe Neto, e tinha outras pessoas que estavam começando a fazer também. Então a gente pensou, e se a gente fizesse um que é sobre Coreia? Tá que a gente não tá mais lá, porque a gente só ficou um mês na segunda vez e voltou, né? Mas a gente pode contar sobre a nossa experiência. Então começou assim, em dezembro de 2015 foi o primeiro vídeo que a gente fez na minha casa. Da hora. O bom é que se o pessoal pegar o canal, tem todos os vídeos de mais de 5 anos aí. Aí vocês conseguem ver tanto a diferença de performance na frente da câmera, como nós fisicamente, que faz muito tempo. Foi muito tempo. Mas o objetivo foi esse, é porque a gente imaginava o quê? Muitos brasileiros, normalmente, eles
tem muito interesse na Europa, Estados Unidos, mas poucas pessoas tinham não só interesse na Ásia, mas também tinha pouco conteúdo, pouca informação. Exatamente. Então, como a gente tinha tido essa oportunidade de vir, morado 1 ano e depois visitado novamente, a gente começou a compartilhar com as pessoas informações, experiências, de conhecimento que a gente adquiria para quem estava na internet naquela época. Ah, que da hora. E aí ficou. Isso já faz 5 anos. Faz mais. Não, vai fazer 10 anos no ano que vem, né? Faz Tá, 8. Faz 8. Esse ano, 2024, vai fazer 9 anos no final do ano. O canal do YouTube? Dezembro. O primeiro vídeo, né? Caralho, Ano mano, que vocês vem são faz muito 10 bigode, velho. Vocês são um macaco velho. Chamaram a gente de dinossauro uma vez, Eu nunca vou esquecer, e se você estiver assistindo, você saiba que eu nunca vou lhe esquecer. Nós estávamos no... Era um show de orquestra do Harry Potter aqui no centro de Sejong, centro de artes. E aí a gente encontrou uma moça brasileira com seu marido, né, coreano, e ela... Meu Deus, Amanda e Marcela. Aí quando ele foi apresentar, quando ela foi apresentar a gente pro marido dela, ela falou assim, meu Deus, elas são os dinossauros do YouTube. Eu falei, Nossa. eu não sei se isso é bom ou é ruim. Tipo, eu sei. É bom. É bom, É né? bom, né? Assim, vocês são grandes, entendeu? Não antigos. Vocês Estamos são aqui faz muito grandes. tempo, sabemos muitas coisas, interpretado muita dessa forma. experiência, não é pessoal. Entendi. Depois... Dinossauro. Então. Que da hora. Então a ideia é compartilhar com os brasileiros sobre a vida na Coreia. Né? Sim. Só que naquela época, como a gente já estava de volta ao Brasil e a gente nem sabia quando ia pra Coreia de novo, a gente só ficou fazendo vídeo em casa mesmo. Muito engraçado, né? Que a gente botava uns panos pra cobrir. Nossa, as eles coisas. botavam Ai, uns meu lençóis. E sim, aí, meu povo, vai voltar pro disso aqui. Pois é, mas ele que Ah, é foi o bom. Foi, entrevistado, ele né? já mudou aqui, decidiu que o canal é dele. Sou meio curioso, mas... Pois é, aí ainda falando sobre a parte de diferenças culturais, Certo. verdade. Aí tem que Queria explorar muito saber... essa parte. Então, tem alguns assuntos, né? Mas esse assunto eu acho que o pessoal quer saber bastante. Ó, isso aqui é porque vocês... Obrigada quem enviou as mensagens, tá? Toda vez que a gente tiver um convidado, nós vamos anunciar lá no Instagram. Se você ainda não nos segue, siga-nos, inclusive o de suquinho. De suquinho. De suquinho. O Suquinho. pessoal em Fortaleza me chama de suquinho. Ah, tá vendo? A gente é fofo. Suquinho, suco, Que tangue. Isso eu tenho certeza que foi meu tio Rogério. Mas tudo bem. Vocês enviaram perguntas, curiosidades, então a gente organizou tudo e colocou aqui. Então, se você quiser participar da próxima, não esquece de seguir a gente no Instagram. Uhul! Piu, 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 piu! Uma propaganda nossa própria. É que nós que patrocinamos nosso próprio canal. Certíssimo. Então, como que foi a adaptação para você morar na Coreia do Sul? Porque aí você chegou aqui, será que as pessoas te viam como coreano ou como estrangeiro? Como é que os coreanos te viam? Porque, na minha cabeça, eu, sabendo dessa nova informação, você pra mim é brasileiro. Por mais que look like Korean. Aí veio pra cá. Aí eu quero saber de tudo. Tipo, como é que os coreanos te viam, como eles te tratavam. E também você, ao se acostumar com os novos costumes, né? Que são diferentes. E, e qual foram as maiores dificuldades? Muita coisa. Posso passar 1 hora falando. Então, mas antes de eu vir pra Coreia, eu pesquisei bastante. Então eu perguntava pros meus pais, pros tios, pro pessoal que já morou muito tempo na Coreia, como é que é a Coreia mesmo? É realmente como nos doramas? Tem muita coisa parecida com Tiramassa, que eu consigo ter uma noção. Mas eu falo, não, mas querendo ou não, eu achava, aquilo deve ser 100% ficção. Aí eu perguntava pro pessoal. O pessoal contava a Coreia dos anos 80. Então eu já fui muito preparado pra, mano, Coreia dos anos 80, agora eles contam. entendeu? Tipo, sabe Que aquele essa só vem negócio filme. quando você assiste filme, assim, Dos que táxi. bullying, de bater, de quebrar a garrafa, sabe? O moleque estoura a janela, sabe os negócios assim, muito pesado? E eram as histórias que eu fui ouvindo. Eu falei, meu, se eu for pra Coreia, eu tô ferrado, mano. Vou Vai apanhar à apanhar. toa. Sabe? Aí, meu primeiro choque foi essa questão de hierarquia. Questão de idade. Ah, não importa. A pessoa 1 ano mais velho, 2 anos mais velho, ponto. Você nunca vai conseguir ser um amigo daquela pessoa. É verdade. Só que no Brasil, não. Na faculdade que eu tava fazendo, eu tinha um amigo que tinha 40. E a gente saía Sim. junto e era isso aí, entendeu? É. Só que isso pra mim foi o primeiro choque. Eu falei, caramba, mano. Tem uma diferença tão grande assim. E o interessante é compartilhar só um negócio, porque eu tive uma experiência bem interessante na faculdade, lá em 2012 ainda, quando eu automaticamente virei amiga de uma pessoa só porque ela tinha a mesma idade que eu. Nós estávamos aqui jantando, eram alguns amigos estrangeiros com os coreanos, aí esse meu amigo coreano, o Jiho, ele me apresentou, chamou o roommate dele e falou,
fulano, vem cá. Ah, essa aqui é a Amanda. Vocês têm a mesma idade. Vocês são amigos. Eu falei, Pronto. da onde? Eu acho que nem conheço esse menino. Exatamente. É desse jeito. É muito doido isso. E eu nunca vou conseguir ser, tipo... Não é só o nome, mas o sentimento. Tem um negócio de sentimento também. Que por mais que uma menina ou um menino seja mais velho do que eu não sou diretamente amiga. Tem que ter aquele respeito... Aquela diferença que é colocada entre nós dois por causa da idade. Que eu vou sempre ter que respeitar ela como Oni e ele como Opá. E muito triste. E isso acaba fazendo com que a pessoa fique restrita, sabe? Você nunca vai conseguir passar, tipo, que nem a pessoa mais velha. Ela não vai querer mostrar os podres, não que precise, né? Mas nunca vai querer mostrar um erro para um cara mais novo. Tem disso também. E o mais novo também não vai querer fazer nada errado pro mais velho. Então, pô, entre amigos, às vezes você faz uma besteira, faz alguma brincadeira. Tá à Só que vontade. a pessoa não faz. Acaba não fazendo. Depois, com o tempo, eu não sei. Mas primeiro essa questão hierárquica, por exemplo, essa questão de veterano. Outra coisa que eu ficava, por exemplo, a Isso pessoa... no exército ou em... qualquer até na lugar. universidade. É verdade, é verdade. São B. Só um belo Na fala, escola, na "Não." universidade. O cara é mais novo que eu, mas só porque entrou antes eu tenho que respeitar o cara porque ele é só um belo. Mas de onde saiu essa ideia, velho? Não existe. Eu ficava pensando Não, assim, às vezes eu fico com um pano na cabeça. O que é mais importante? É a idade, é o status da pessoa em relação a você, essa parte da experiência, porque são tantas regras que eu falei, na matemática, quando junta, quem é mais... Entendeu? exatamente. É um complicado. Mas nessa pergunta, pelo que eu entendi, depende do local que você tá. Se você tá na universidade, é só um belo, ponto. Você saiu da universidade, aí já não. Entendeu? Lógico, a não ser que a pessoa seja um sombé, um veterano muito à risca, assim, aí você acaba ficando com o pé atrás, né? Você sabe que depois você vai encontrar a pessoa na universidade. Então você fica com o pé atrás. No exército, mesma coisa. Acho que na empresa a mesma coisa. Acho que Na empresa, mesma tem coisa. até alguns dramas que mostram no sentido de... o sentimento de humilhação quando o seu chefe é mais novo do que você. Muito. Né? Eles têm um rolê assim, tipo, que a Tem. pessoa mais... Tipo, quando o superior, né? O chefe é mais novo. Ai, tem histórias dessa também. Pessoal, assim. De experiência minha Compartilha. mesmo, né? De a gente estar na empresa há mais tempo, mas chega uma pessoa mais velha e o chefe queria dar promoção mais rápido para aquela pessoa. Só porque Tem. ela é mais velha. Só pra Tem contexto, dessas a Marcela já trabalhou, foi 2, 3? Quase 3 anos. Quase 3 anos na empresa coreana. Por isso que ela tava falando. Pois assim. é, e aí tinha isso, de querer dar, às vezes, o mesmo título pra uma pessoa que chegou agora, só porque tinha idade maior. Mas Mas tem eu dessa. trabalho mais Não, tempo. mas tem gente que às vezes... por isso que quando o pessoal vem com uma certa idade pra Coreia, não vai conseguir um trabalho, tipo, num escritório ou numa empresa grande, por esse motivo. A pessoa pode ser super capacitada, só que... Vamos supor que eu sou o superior. Eu falo, mano, eu tenho a Amanda e a Marcela. Ah, ela tem 35, tem 30. Eu Qual tenho foi a mais velha? Não, exemplo. Então, vamos lá. Aí eu tenho Tô de 32. Eu falo assim, mesmo que ela seja mais capacitada, eu falo, não, prefiro alguém que eu consiga mandar e falar alguma coisa. Fui excluída por ser 35. Tem dessa. Entendi. Mais fácil de mais manipular a 35, pessoa, 32, 30. Então, você não... Valha. Entendi. tem Então, você escolher ela porque pôde mandar nela É. por causa da idade. É. Mas, Nossa! por exemplo, por um outro lado, um ponto positivo na Coreia, quando a pessoa é muito nova, eles são um pouco mais abertos ao erro. Tipo, você errou quando você é jovem, tudo bem. Orinica, você é jovem, acontece. Mas quanto mais você vai mais envelhecendo, o pavio a paciência pro teu erro vai ficando muito curto. Se Muito, você, muito. tipo, já tem essa idade pra você saber que isso aqui não pode exatamente. ser errado. Exatamente. Pergunta até pro Daniel, quando ele tava no exército, uma coisa que ele ouviu e eu ouvi, porque a gente foi meio tarde, ele foi bem mais tarde que eu, mas uma coisa que eu ouvi foi, cara, você tem 24 anos na cara e você não consegue fazer isso? Assim, Que é diferente dos meninos que vai com 18. Meio porque, esnobando você, assim. porque se você, o que você fez na tua vida, pra você não saber até agora? Que nem uma coisa que eu vi no Brasil. Você não sabia fazer feijão ou arroz, por exemplo. Você fala, mas você tem 20 e poucos anos na cara e sabe fazer arroz. Mas, lógico que aquilo não era da mesma forma pejorativa que o pessoal acabava usando. Ai, o meu feijão fica papado! Eu ainda não aprendi muito bem, pessoal. Eu tenho 32. Eu sempre erro a pressão da panela. Desculpa. Quem sofre sou eu. É verdade. Feijão papado. Entendi. Nossa, muita coisa Não entendi, mas, nossa, faz Essa todo foi sentido. a primeira coisa mais, assim, assustadora que eu senti de diferença.
Aí quando eu cheguei aqui na Coreia, como eu já vim preparado, tipo, pro extremo, assim, tipo... Apanhar no meio da rua. tipo, eu falar pra Amanda, pá, Que isso, pão, velho? sabe assim? Eu vim com essa imaginação. Só que não aconteceu nada disso. Porque eu já vim muito preparado e a sociedade, ela tá ficando cada vez mais flexível em relação a isso, sabe? Aí, quando eu cheguei, eu já sempre tomava muito cuidado com essa questão de formalidade, coisa do tipo. E qual foi o ambiente? Já chegou entrando na escola ou foi pro trabalho? Como foi? Eu cheguei em dezembro e eu cheguei bem na época que estava começando a colocar o currículo, né, nas universidades. Então, porque quando você vai... Quando você... eu sou Chaegumin, né? Então Entendi. é tipo um outro sistema. É um coreano que cresceu fora da Coreia, então tem um outro sistema para que você Exatamente. entre na faculdade. Exatamente. Aí eu tinha que... Aí tem uma época específica que você tem que vir para você dar a documentação. Ah, e sim, aí durou sim. uma Certo. semana, sabe? Aí eu peguei o voo exatamente para chegar nessa época. Eu dei o documento. Só que aí que deu o BO. Foi o primeiro dor de cabeça. Eita. Foi o seguinte, vou contar o babado. Conta. Cheguei na universidade e antes de ir pra Coreia, eu já tinha ligado pra universidade. Falei assim, eu tô fazendo direito há 2 anos e eu quero fazer a transferência pra universidade. Falei, pode? Eu falei assim, pode. Falei, beleza. Pode? Então, aí eu falei assim, mas o curso é 5 anos. A pessoa falou assim, não tem problema, você não fez 2? Eu falei assim, vou completar 2 agora em dezembro. Aí a pessoa falou assim, não tem problema. Eu falei assim, é 5 anos. Aí eu falei assim, não, se você fizer 2, você consegue fazer transferência. Só traz a documentação que você fez, transcrito. Tudo bonitinho, pelo cartório e tal. Eu falei, não, beleza. Tô Cheguei, sentindo. dei o documento. Aí o pessoal olhou, aceitou, beleza. Eu tava saindo, aí vem o diretor. O cara veio correndo assim, você foi que acabou de dar o documento, né? Eu falei, falou, tá faltando 1 ano do histórico. Eu falei, que o ano do histórico? Assim, você tem que fazer, são 3 anos. Não. Eu tinha ligado e vocês falaram que eram 2. E eu falei que o curso era de 5. Eu falei, não, direito tem que fazer pelo mínimo 3 anos para aí você conseguir fazer transferência de faculdade. Aí eu falei, e agora? O problema é que essas coisas feitas de telefone não tem como gravar. Se Então, tivesse fosse um e-mail, e-mail, né, era... Aí o diretor perguntou, quem foi que te atendeu? Aí eu falei, eu não vou lembrar do nome da pessoa. Aí eu falei assim, mas era uma moça. Aí ele falou assim, é essa. então, porque só tinha uma moça que trabalhava lá, que fazia esse recebimento de pessoal internacional. Só que ela tinha sido demitida, 3 meses atrás. Nossa. Por causa desse tipo de erro, assim. Aí eu falei, e agora? Ele falou assim, ou você anda na faculdade desde o zero, ou você volta pro Brasil, faz 1 ano e volta. Só que, como eu falei, minha família toda já Já tá aqui. Eu falei, como é que eu vou voltar agora? Eu tenho que arranjar um emprego lá pra pagar aluguel, pra pagar a faculdade, pra mais 1 ano. Falei, vixe. Falei, Vai vou começar trabalhar. opa, Começou a trabalhar, fazer o quê? Aí eu arranjei um trampo aqui, só que naquela época não tem faculdade. Tem 24 anos. Então não é nem jovem, mas também não é nem uma pessoa que tem que ter experiência. Não tinha experiência de quase nada. Meu coreano não era tão bom a quanto de conseguir trabalhar com tradução, coisa do tipo. Aí foi quando eu comecei a fazer todo tipo de trabalho, tipo mão de obra, sabe, pedreiro, isatima, assim, você fazer tudo. Aí qualquer trampo que chegava eu fazia. Entendi. Aí eu falei, mano, vou pro exército. Eu já sempre, desde os 18 anos eu já queria ir pro exército. Eu achava muito da hora. Meu Deus, igual Eu sofrer. achava muito louco, assim, desde que eu ser, por exemplo, bombeiro, policial, soldado, essas coisas eu sempre achei muito top, assim, sabe? Eu falei, queria fazer uma vez. Muito top. Eu ainda acho muito top. Aí eu falei, aproveitar, não tô fazendo nada. Eu vou ter que ir de qualquer jeito. Eu gostei da Coreia, vou ficar e não tenho nada que me faça voltar agora pro Brasil. Vou ficar no Porque só pra deixar claro, o pessoal que ele, mesmo crescendo no Brasil, como ele quer a nacionalidade coreana, ele como descendente, ele passando 6 meses aqui na Coreia do Sul, ele recebe uma carta chamando para o exército. Falei, ei, fulaninho, você esqueceu das suas obrigações para com este país? Exatamente. Aí eles recebem uma carta, e aí nesse momento ele tem que decidir se ele vai ficar no país, que se ele quiser ficar, ele vai ter que ir pro exército. Se ele não quiser, foge, e aí é considerado crime contra a nação e nunca mais volta. Não, na verdade, assim, Brinks. são algumas opções. Explique-nos. Até o que a Amanda falou é correto. Só que tem mais uma opção que é assim, cara, eu não quero ir pro exército e eu quero ficar no país onde eu tava morando até agora.
Aí você pode voltar, você continua com o seu passaporte, só que você vai sempre ter que vir ou com visto, Como estrangeiro, então. como estrangeiro toda hora, até os 36 anos. Depois dos 36, se eu não me engano, aí não precisa mais. Aí você pode morar aqui e fazer o que você quiser. Porque teve um amigo nosso que fugiu. Um amigo filipino-coreano que chegou pra fazer curso de coreano. Aí 6 meses que ele tava aqui, ele recebeu essa carta, falaram que ele tinha que ir. Aí ele falou, não vou, e ele foi embora e fugiu. Tipo, ele foi embora pras Filipinas, ele falou, não vou pra essa. Tem um amigo meu que eu conheço que ele sai e volta, tipo, todo ano, assim. Ele vai pro Japão e volta. Vai pro Japão e volta. Aí aquilo vai renovando pra ele. Ele falou assim, vou fazer isso até uns 36 anos. Só que aí, você tem que pensar, mano, não é todo mundo que tem esse dinheiro pra ficar fazendo isso, sabe? Não tem trabalho que é vai a cada esperar 3 você. meses também. Exatamente. Pode ser, muito bom. Aí, sim, seja. Aí foi isso. Aí eu fui pro exército, fiquei até... Aí quando saiu. Saí. Aí tu melhorou o teu coreano lá no exército? Ah, melhorei bastante no exército. Porque naquela época eu não podia usar o celular, né? Então... Pois eu é, comecei a compartilhando ler. mais. Você já teve um vídeo aqui no canal que vocês falavam, você e Daniel, das diferenças aqui do exército nas épocas diferentes, mas aí queria que você compartilhasse mais. Tá. Na época que eu fui, era ainda 2 anos. Agora são 18 meses, mas naquela Quando época, tu foi? Ano? eu fui em 2017. Ok. Fui em 2016, 2017. Em agosto eu já fui. Foi quando tu Foi chegou. quando eu cheguei aqui. Por isso. Foi. Por isso que a gente nos encontrou. Olha. Por isso que não deu pra fazer amizade. Mas aí eu já fui pro exército. E existem algumas formas, né? Ou você pode se candidatar para um quartel específico. Mas quem é estrangeiro, normalmente a pessoa não escolhe. Tipo, tem tipo um centro de treinamento gigantesco em Nonsan. Por isso que a pessoa fala do Nonsan Hulyoso, é o maior. Aí taca todo mundo pra lá. E durante um mês você aprende as coisas mais básicas, como por exemplo, amarrar coturno, como é que você tem que vestir as roupas do exército, a farda. É o básico do básico. O básico, como é que você tem que andar, acertar passo, tipo cantos, hinos, você vai aprendendo, você aprende a manusear, segurar a arma pela primeira vez, o que é o gatilho. Aí de lá, eles decidem pra onde você vai ir. Então, tipo, por exemplo, vamos supor que o cara é preguiçosão, não faz nada, o cara vai pra um quartel meio zoado, assim, sabe? Tipo, não faz nada, é só pra segurar o cara ali, pro cara ter uma noção mínima. Mas como eu sempre quis ir pro exército e eu tenho esse pensamento, tipo, eu não gosto de perder meu tempo, eu falei assim, mano, se for eu vou ter que ir pro exército. Você é o melhor, você é o Superman. Eu falei, mano, eu quero ir no mais top possível. Lógico que eu não conseguia correr que nem os caras. Os caras corriam 3 km em 12 minutos. Eu falei, eu não consigo fazer isso. Mas pelo menos no que eu consegui fazer, eu vou fazer o máximo. Aí, depois desse um mês, eles me mandaram pra fronteira. DMZ, meu Coreia do Sabe, Norte. sabe a DMZ onde vocês foram recentemente lá? Provavelmente no caminho de volta, vocês viram que passa no quartel do Taeyang-e-hue? Fala assim, que gravaram o Descendentes do Sol. Não lembro dessa parte. Depois que vocês veem, normalmente o ônibus, ele, na volta, antes dele parar numa rodoviáriazinha assim, pra todo mundo ir no banheiro, comprar alguma coisa, ele volta e ele fala assim, aqui foi gravado no drama Taeyang-e-hue, né? Do lado é o meu quartel. Era onde a gente ficava. Entendi. Pra saber prestar mais atenção. Era tenso ali? Pra gente, como assim? Todo dia é mais um dia. E a gente não sentia aquilo como se fosse uma coisa tensa. Porque aquilo virava nosso cotidiano, entendeu? Então... Eu acho que isso é normal pra todos os coreanos, né? Porque sempre que tem notícia de alguma coisa que a Coreia do Norte faz com a Coreia do Sul e sai lá no Brasil, a gente sempre recebe mensagem. Tá tudo bem? O que aconteceu? E a gente fica, ele falou alguma coisa? Tipo... na Coreia... Até o dia que aconteceu, eu falar, acontece. Não. É porque assim, quem foi pro exército sabe que, apesar da Coreia do Norte mostrar que tem tudo aquilo, não tem tudo aquilo. Entendeu? A realidade é totalmente diferente, assim, totalmente. O pessoal... Eu fiz uma postagem recentemente falando da Coreia do Norte, o pessoal ficava duvidando de mim. Assim, porque... eu não sei qual que é a brisa do pessoal, eu penso mais que seja. Aí fala assim, não, que Coreia do Norte é bom. Quê? Aí eu falava bom. Aí eu falava assim, mas Nossa, de onde vocês tiram essas ideias de que Coreia do Norte é bom? Sabe? O pessoal morre de fome lá ainda, tem doença que já nem existe mais, e lá ainda existe, sabe? A Coreia que eu conheço é essa tem daí, energia. tipo... Não tem energia.
Os soldados que as pessoas veem naquelas multidões que aparecem aqui, é todo mundo treinado. São as pessoas mais bem alimentadas só pra fazer aquilo. Só que as pessoas não entendem. A pessoa acha... aí teve um pessoal que fala assim, é igual a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é a marionete dos Estados Unidos. Não, mas aí deve ser uma né? galera... Tem entendeu? uns trolls na internet que não tem mais o que fazer e ficam às vezes comentando essas coisas, mas não faz sentido alguém achar que a Coreia do Norte é assim. Tem gente que acha isso. Porque foi lá, né? Que seja. Mas, aí eu falei, vou no mais top. Aí foi, tipo, eu não fui no Tsuksubudan, né? Tsuksubudan é só quem faz por profissão. Eu fui no um abaixo, que é tipo que nem Rebelde, aí tem o Suzekté. Aí eu fiquei lá na fronteira. Aí quando vocês passam aquela ponte, sabe onde vocês têm que mostrar passaporte? Vocês passam uma ponte. Sim. A gente também. Nosso quartel ficava lá dentro. Então, tipo, ninguém conseguia entrar lá pra ver alguma coisa. Ele é trugadão, ele foi lá pra DMZ, rapaz. Sabe quando vocês veem Tacar no pelo perigo. binóculo, assim? Sim. Sabe aquela mata? Era Sim. onde a gente entrava. Fala assim, que, onde nossa, isso que tá ali? muito fronteira mesmo, assim, então. Eu via a Coreia do Norte, assim. Tipo, 100 metros de distância, a gente ficava na moita, assim. Aí dava pra ver eles cantando, fazendo brincadeira entre eles, assim. Nossa. Dava pra ouvir. Era muito louco. Nossa, mano. Porque é literalmente só atravessar uma linha, né? Na verdade, nem tem linha. Nem tem a linha imaginária. Tipo, tem só uma Só- estaca, assim. Então, assim, aqui Coreia do Sul, aqui Coreia do Norte, TMZ. Pronto. Entendi. Entendeu? Então tá Foi legal. ótimo. Próxima vez que a gente for lá, passear, mas a gente vai lá. lembrei porque eu tava falando. Vou parar. A gente foi lá onde eu comecei a estudar coreano. Ah, Porque... tá. Voltando pro assunto. Foi lá onde eu estudei coreano, porque querendo ou não, eu não tinha ninguém pra falar em português. E todos os livros lá eram em coreano. Então as pessoas também falavam em coreano. E eu queria me adaptar muito rápido, sabe? Eu não gosto de que as pessoas tenham pena, assim. Porque veio do Brasil. Não tem essa. Aí isso aqui já linka com a pergunta que vocês fizeram, que é... Mas, Jisuki, o pessoal te via como? Coreano ou brasileiro? Se vocês me verem, eu tenho cara de coreano. Não adianta. Até no Brasil, ninguém duvidava. Será que esse moleque é brasileiro? Ninguém, e aí, naquela época, muito menos, né? Quando oriental, o pessoal, mesmo que a pessoa nascesse no Brasil, tivesse RG, não, você é japonês. Aí fica aquelas perguntas, você é da onde? Não, mas assim, a tua família. Tudo mais você veio da onde? Teu tataravô é da onde? Entendeu? Mas, que seja. Aí foi nessa época que eu comecei a estudar muito coreano. Muito. Eu comecei a aprender porque eu só tinha coreano ao meu redor. Aí foi quando eu comecei a aprender bastante. Mas não teve nenhuma diferença, então, lá dentro do quartel. Só tinha diferença porque, assim, eles não me tratavam como um estrangeiro. Então, tinha coisa que eles achavam óbvia que pra mim não era. Algumas palavras, alguns termos, algumas piadas que pra mim não tinha graça nenhuma, mas pros coreanos o é super problema. engraçado. Falei, Nossa, até hoje. Até eu sinto hoje essa existe diferença. eu fico, mano, qual que é a... Não, mas sim, é um escândalo. O humor brasileiro e o humor coreano não bate. Eu não entendo. Tipo, eles não riem das minhas piadas, nossas piadas, tipo, brasileiro, a gente mostra. Isso é engraçado? Eu falei, claro que é. Não, mas até vídeo de Reels. Mostra um É, Reels é. engraçado do Brasil pro coreano. Ele não vai entender. Nossa, aconteceu um dia desses. Porque eu tava conversando com o manager de um grupo de K-Idols que a gente foi gravar, né? E eu sempre tenho que mandar pra eles com antecedência o que a gente vai gravar e tal. Eu tava falando pra eles desse vídeo que eu queria fazer com os meninos. É sobre heterotop e tal. E aí eu mostrei um vídeo da Lara, né? Que faz vários vídeos de heterotop na internet, como exemplo. Aí eu mandei, a gente vai fazer assim. E aí ele falou, mas isso é o quê? Aí eu falei, é um vídeo de heterotop, né? Fazendo cantada. Ele, e isso é engraçado? Eu falei, sim. Você não tá rindo, não. Então, tem essas diferenças. E a mesma coisa no coreano, às vezes eles mostram as cores pra gente fica. Tem piada que eu... Por isso que eu acho que os programas de entretenimento coreano não dá tão certo no Brasil. Porque, tipo... Tem que ter a nuance da cultura. Até o humor é cultural, gente. E ainda mais tem que entender o idioma, porque a diferença As trocadilhos. é mínimo, assim. E às vezes mas tem Eles coisa gostam coreana- muito de trocadilho, né? Tem uns trocadilhos que é muito, tipo, quando eu entendo é engraçado. Então, Eles são isso. bons em trocadilhos. É porque vocês já estão começando a ficar muito fluente no idioma. Olha, speak very much, my friend. Mas aí que naquela época o pessoal, como não me via como estrangeiro, eles meio que não gostavam no começo de mim. Tipo, me achavam muito folgado. Por exemplo, mesmo que eu tomasse muito cuidado com essa questão hierárquica, às vezes saía uma palavra errada, alguma coisa do tipo. O pessoal fala, mano, você tá sendo informal comigo por quê? Você tá doido? Você é folgado, ou coisa do tipo, sabe? Ou alguma piada. Aí então, o pessoal conta uma piada, eu não rio. O pessoal, nossa, que maluco chato, sabe?
Como é educado, você não tá rindo. Aí, nesse caso, você se explicava, tipo, eu sou brasileiro, ou como é que ficava? Deixa Ficava ele- por isso mesmo. Porque depois de um tá tempo sozinho. o pessoal acabava descobrindo. Tá. Tipo, aí que nem tá conversando, eu falo assim, porque eu vim do Brasil. O pessoal, É por isso que você tem um tapado. por isso que tu é alérgico, tal, por isso você não entende nada. Eu falei, Por isso. Aí, só que aí, assim, eu não sei como foi a experiência de vocês, mas sempre quando eu falava que eu venho do Brasil, cara, sempre o feedback é muito positivo. Sim, até hoje. Tipo, ninguém fala assim, Brasil? Você veio do Brasil? É muito Neymar, feliz. Pelé, Ronaldo. Exatamente, eu acho que o pessoal não tem essa noção, porque às vezes muitos brasileiros têm uma imagem ruim do Brasil. Mas eles não têm ideia como fora, e com muita experiência aqui na Coreia, a gente é muito bem visto. E os Exatamente. estereótipos que eu acho que muitos brasileiros ficam meio chateados, né? O Brasil, país do futebol, do samba e café. Estereótipos que às vezes ficam chateados, mas que fora do Brasil, pelo menos aqui na Coreia, que é o que a gente pode falar, é extremamente bem visto. Você falar de futebol, falar de samba, falar de café, os coreanos Eles amam. gostam muito. Outro dia que eu até conversei com a Cela outro dia no aniversário dela, falei assim, eu postei no Instagram, né? Nossa, a pessoa perguntou pra mim, você já foi pro carnaval quando eu tive? Eu falei, cara, nunca tive essa experiência. Eu queria ir uma vez, sabe? Pra ver como é que é, tal, tal. Aí o que vem de DM fala assim, você tem que se converter, porque coisa do demônio, isso aqui, pagã. Eu falei, mas eu não quero ir pra ficar vendo o pessoal pelado, se pegando. Não, eu quero entender aquela cultura, aquele momento de, poxa, isso que é o carnaval, isso que é o samba e coisa do tipo, E o entendeu? engraçado é que tem carnavais muito diferentes no Brasil. Sim. É verdade, cada estado é região uma vai ter coisa. Sim. uma celebração diferente. Por exemplo, lá, quando eu era criança, a gente ia pra praça pra jogar maisena um no outro. Da hora. Era isso. Aí Tava mais- andando num bloquinho do Aí bairro. fazia você comer maisena, assim, ó, no seu olho, aí sai os olhos. Tipo, aí quando você vai lavar o cabelo, tem 10 quilos de maisena, assim, que você tem que enfiar a mão, sai a maisena aqui debaixo da unha. Eita. Era assim mesmo. Aí come assim, ó, respira, é legal. Aí de noite o pessoal ia pro bloco dançar, os mais velhos. Então, eu queria. Bloquinho, eu nunca fui. Entendi. Porque sempre naquela época do carnaval, meus amigos, a gente alugava uma casa e falava, vamos. Porque ficava mais baratinho, a gente ia pro interior e ficava lá. Mas eu mesmo nunca fui pro Do Rio, né? do Rio e Também de São não fui, Paulo, também nunca não. fui. Então, nós temos que fazer um tour no Brasil. E já que a gente tá falando sobre isso, me diga aí, Hum. algo que você gostaria de levar da Coreia pro Brasil e traria do Brasil pra Coreia, assim? Pam, para, pam, Pode ser pam, pam. cultural, pode ser algum, qualquer coisa que você pensar. O que a gente você faria essa troca, assim? Um acréscimo de um pro outro. Acho que isso aqui vai dar, Eu, vai dar hein? treta, hein? Ih, Vai dar treta. Já Mas voltamos. assim, um dos motivos que me faz ficar aqui na Coreia é a questão da segurança. Então, uma coisa que eu queria levar da Coreia pro Brasil, que seria uma coisa mais, uma visão cultural, seria essa inocência de não querer a coisa do outro. Tipo, ele pode sentir inveja e falar assim, cara, eu Caráter. quero conquistar aquilo que a pessoa tem. Beleza? Mas a pessoa não pensa, eu não tenho isso aqui, vou pegar pra mim. Dessa pessoa. Não tem esse pensamento. Tipo, tá lá a verdade. carteira, tá lá, não é meu. Nossa, é surreal. Nossa, que tá. carteira bonita. Eu vou comprar um Legal. dia, sabe assim? Uhum. Eles não Sim. pensam em pegar aquilo pra ele. Isso eu queria levar pro Brasil. Quando a gente fala sobre segurança, às vezes, na internet, tem muito brasileiro que fica chateado, né? Tipo, mas por que você tá falando mal do Brasil? Na minha Ah. cidade é seguro. Que bom que na sua cidade é seguro. Exatamente. Na nossa cidade, onde a gente veio, é Sim, extremamente nossa. perigoso. E não é São como Paulo se... também. E o Brasil é enorme também. Cada Exatamente. lugar é de um jeito diferente. Então, assim, Exatamente. não é como se eu fosse falar pra qualquer pessoa, vai, fica tranquilo. Ah. Vai pra lá, pro Brasil, e não presta atenção nas suas Que- coisas. Não tem como falar É isso pra exatamente alguém. isso, pessoal. Porque acho que tem alguns vídeos antes com o Yori e o Tuyori, eles falam que eles tinham que ter cuidado porque é perigoso. Aí a pessoa fica surtado, dizendo que tá falando. Gente, tudo é por experiências e como nós conhecemos as duas realidades, tá? Por exemplo, eu já tive... Todo mundo na minha casa teve um problema. Eu já tive até assalto de mão armada. Eita. E dadas outras... Sequestro na sua casa sequestro já teve? teve sequestro, já teve gente ferida com faca, já tudo Eita, isso. peste. Então, como é que eu vou dizer para meus amigos que não existe essa possibilidade? Ah, Amanda, mas não quer dizer que se aconteceu com você, vai acontecer com eles. Não quer dizer e tomara que não aconteça, nem com eles, nem com ninguém. Só que, se existe a possibilidade disso, e não é algo raro, porque a gente sabe que, pelo menos em Fortaleza, é quase que diário, situações assim. Aí eu pego e falo para um coreano que vive igual um saco de batata andando na rua,
Porque eles estão andando com o celular o tempo todo, tipo, ninguém tá prestando atenção, ninguém, tipo, não se preocupa se alguém vai approach, se alguém vai chegar e falar, passa o celular. Inclusive, é outra questão quando tá no metrô, né? Muitos brasileiros que É. vêm passear falam, nossa, os coreanos ficam o tempo todo no celular quando estão no metrô. Eu falei, claro, é seguro. Porque a gente não faz isso no Brasil porque tem medo de ser assaltado. Exatamente, não faz porque tem medo de ser assaltado. Daí, o rolê de vai pra cafeteria, deixa o celular na mesa, deixa o computador na mesa, vai no banheiro, A vai ordem e é o volta. contrário, né? Inclusive, no Brasil a gente compra primeiro e depois vai todo Procura um mundo lugar. lá colocar as suas coisas. Senta com as coisas na mesa ou alguém fica lá É, esperando. Segurando. Aqui na Coreia é o contrário. Você deixa todas as suas coisas na mesa e depois que você vai lá Pra guardar e logo o compra. lugar. Porque você tem que guardar o lugar. Eles, inclusive, sugerem isso quando você chega na cafeteria. Guarde primeiro o seu lugar e depois você viu peça. Tem lugar, pega lá o lugar e depois você vem Exatamente. pedir. Aí, Assim. aí tem. Como a realidade deles é essa, como é que eu não vou dizer que quando eles forem pro Brasil eles têm que estar atentos? É porque na cabeça deles não existe essa possibilidade aqui na Coreia. Então eles estão desligados. Sabe quem já teve a oportunidade de viajar, morar no lugar? Quando vai pro Brasil, a gente tem que ligar um senso aqui de atenção e de estresse pra ficar atento. Então, na minha Não cabeça. só no Brasil, até na Europa a gente É, não, passou os por Exatamente. isso. pickpocket. Isso é Não, algo mas- muito Nossa, eu assim fiquei da estressada Coreia com e os do vídeos. Japão, assim, muito Não, mas até tranquilo. quando eu cheguei aqui no Brasil, aqui na Coreia, eu ainda ficava um pouco com isso. Eu ainda tenho, eu não, por exemplo, eu ainda não consigo deixar o celular em cima da mesa. Eu tenho um pouco desse receio, sabe? Com outro, sei lá, tô numa rua escura, eu ouço o barulho de moto Aí, atrás, eu é fico a inesquecível. milhão já, entendeu? Só que depois eu lembro, mas aqui é a Coreia. Mas lógico, o pessoal que tá assistindo aqui também deve pensar, mas na Coreia também tem crime. Óbvio que tem, mas é aquilo, aquilo é raro, não é uma coisa cotidiana, todo mundo aqui tá com uma arma e vai poder te assaltar. São crimes entendeu? diferentes. Tipo, Lembrando também que no Brasil todo tem lugar que é muito seguro, muito bom. Mas eu tô falando pela minha experiência em São Paulo. Eu morei em São Paulo, eu fiquei normalmente em cidades grandes como BH, coisas do tipo. Então, se você abrir a notícia, sempre acontece coisa do tipo. Então, se isso tem é a uma coisa notícia. que eu queria trazer da Coreia pro Brasil. Uma coisa que eu queria levar do Brasil pra Coreia era... Cara, o brasileiro, ele consegue aproveitar qualquer momento pequeno pra ser feliz. Eu acho verdade. isso É verdade. demais. Demais. Coreano, uma coisa que hoje eu tava vindo de ônibus pra cá, tava vendo os carros assim, mano, só carrão. Sabe? Tesla, BMW, O país pra ter carro bom, né? Mercedes, isso aqui. Eu ficava olhando e falei, caraca, tem tanta gente rica assim. Será? Não é possível. Eu falei, não é possível. Só que mesmo assim, se você for ver a taxa de felicidade assim que tem na OECD, OMS, não sei. O OMS é de saúde. Eu falei da Organização Mundial de Saúde. OECD, né? OECD. O da Coreia é muito baixo. O índice de É felicidade. porque, É muito amigos, baixo. a felicidade não está nos bens materiais, mas a gente demora a aprender isso. Não, tem isso também. Mas é porque, cara, uma das coisas que eu sinto falta do Brasil não é, tipo, festa do sei lá o quê. Eu sinto falta de coisa pequena, sabe? De, tipo, poder me juntar com os amigos no final de semana e fazer um churrasco. Nem precisa ser uma churrascaria. Mas é uma coisa que é Entendeu? engraçada. É como se, por exemplo, na cultura, nos coreanos, eles precisam de um motivo para ser feliz, como no Brasil, eu vejo assim, né? A maioria das pessoas com quem eu convivia. Aí, o normal da gente é ser feliz, aí pra ficar triste ou com raiva tem que acontecer alguma coisa. Mas pro coreano, tipo, eles vão viver num mood neutro, ou estou com raiva da vida, e aí tem que acontecer uma coisa pra eles ficarem felizes. E isso eu já vi até, tipo... Pessoas me elogiando pela minha felicidade sem motivo. Tipo, meus colegas da faculdade. Mas por que tu tá sempre feliz? Eu falei, por que não? Why not, my friend? Mas porque aqui na Coreia, o que eu comecei a perceber também é porque desde criança, é porque assim, na época dos meus pais isso funcionava, porque você tinha esse sentimento de se desenvolver. Por exemplo, cara, eu estudo muito, se eu sair numa faculdade já consigo entrar numa Samsung, numa Hyundai. Então, e com o meu trabalho eu sei que a minha família vai conseguir viver bem. Então, eles tinham esse sentimento de desenvolvimento, de conseguir sentir feliz com o que conquistava. Só que os coreanos chegaram num ponto que você vê as crianças, eles não têm a mesma infantilidade de uma criança do Brasil. Tipo aquela inocência, assim, Eles não têm o tempo de ser pra criança. criança. Isso eu acho Nossa, muito ruim. Verdade. Porque o que eles falam toda hora pras crianças, falam assim, quando você chegar na faculdade, pronto. Aí vai pra faculdade. Quando você conseguir um trabalho bom, aí você vai ser feliz. Nunca.
Aí quando a pessoa... Aí quando você casar e tiver filho... Aí quando você se aposentar... É toda hora. Nunca é o agora. A felicidade nunca é agora. Depois só da depois. felicidade em um acontecimento do futuro. E fica lá toda hora postergando. esperando só aquilo. E atenção, entendeu? existe pessoas assim no Brasil, a gente sabe, existe Óbvio, essa cultura, mas tudo que a gente fala que é numa proporção tão grande, tipo, é tão... atinge tanto a grande massa, a grande sociedade que sai nos olhos, tipo, chama a nossa atenção. Chama. O quanto isso é forte aqui. Esse negócio da criança sempre me pegou, porque ainda em 2012, quando vi pela primeira vez, eu morava ali perto de Atiaçan, no leste, e eu morava perto de uma escola. As crianças estavam lá, tipo, 6h30, 7 horas da manhã, e saíam 8 horas da noite, tipo, elas com balé, tipo... E aí era um lugar que tinha, eles faziam balé, faziam piano, faziam taekwondo, porque desde crianças, eu tô falando de crianças de 8, 9 anos de idade, que tem uma lista de atividades além da escola, tipo, extracurriculares, que eu não, é uma grande carga de estresse para uma criança. Esse competitividade, ela é incentivada desde bebê. A gente saiu esse final de semana com a nossa amiga, que é russa, teve um bebê há 6 meses. Casada com um coreano, né? E ela fala que ela faz parte de um grupo de mães, todas coreanas, que também tiveram bebê há pouco tempo, por ali 6 meses. Então, elas ficam no grupo lá do Cacau Toca, compartilhando informações. E elas tinham um grupo de mais ou menos 9. E aí foi criado um grupo extra só com 4 para informações ainda mais específicas, que elas compartilham entre elas primeiro, para depois compartilhar com todas as outras. Porque aí tem que saber qual é a melhor creche para entrar, entendeu? O melhor cursinho pro filho, eu ter que, sabe? Porque assim? para entrar na melhor faculdade, eles precisam da melhor... do melhor ensino médio, do melhor cursinho, dos melhores raguans das escolas privadas. Só que para entrar nessa escola, na melhor escola do ensino médio, tem que estar na melhor escola do ensino fundamental, que tem que estar na melhor creche. É É um ciclo uma vicioso bola, que não assim, para. de neve que não para. Eu fico, meu Deus, estou estressada. Cara, sim, eu tenho meu irmão, né? Meu irmão, ele tem 15 anos agora. A gente tem Com 15 anos licença, de quantos irmãos você tem? Porque eu não sei, não conheço Tem um eles. irmão mais novo e irmã mais velha. Tu é o do Eu meio. sou do meio. Olha. Mas eu tenho 15 anos de diferença com meu irmão. Então, Nossa. assim, fui o caçula e depois ele apareceu. Só que... Ele apareceu. Só que vendo o meu irmão, a gente não exige essas coisas dele. Se você quiser, aí a gente manda. Se você não quiser, a gente também não exige. Só que eu vejo muitos amigos dele, cara, se for possível pra gente fazer o cronograma que aquelas crianças fazem, a gente não consegue. O moleque chega às 11 horas da noite, aí chega o professor particular pra ver a lição do sei lá o quê, sabe assim? O moleque vai dormir vai dormir 2 horas da manhã. Vai acordar 6 pra ir pra escola de novo. Nossa. E quando eu tinha chegado na Coreia fazia pouco tempo, foi a época que eu tava estudando um pouco e tal, eu fui naquelas cafeterias 24 horas, né? E eu cheguei acho que era umas 9 horas da noite lá. Cheguei, tava estudando. Chegou 2 crianças, pediu café. Pediu 2 americanos. Eu fiquei olhando, criança falando americano. Falei, tá bom, né? Só que o moleque, ele tava com uma mala, assim, ele sentou no sofá. Sabe quando você... Não é que você senta, você se joga, assim, bum, você se joga e fala assim, ficou, né? Mas não é um cansaço quando a gente fala, eu tô cansado. Sabe quando você é adulto e você fala, mano, eu tô exausto, eu tô cansado. Era a mesma coisa. E uma coisa que eu comecei a perceber também, até com o pessoal da nossa idade e dos mais novos também, que tem muito coreano que tá começando a ter alergia à cafeína. Porque toma muito quando é criança. Energético. Nossa. Muito. Eu comecei a tomar café agora no mestrado. Eu passei a vida inteira. Eu comecei quando eu entrei na empresa coreana. Viu? Só que teve uma época que eu tava trabalhando numa universidade, na Koreo Daehakgyo. Eu tava trabalhando na biblioteca de lá. Aí tinha uma época que era, tipo, semana de provas, mês de provas e coisas do tipo. A sala de estudo, assim, não tem. Tipo, quem chega primeiro consegue a reserva e fica lá. A quantidade de latinha que você vê de energético é muito grande. Tipo, mano, tem a mesa, aí tem um sobradinho em cima, né? O pessoal colocar um monte de energético. Café, o energético. Caraca, mano, o pessoal vai tomar tudo isso. E o pessoal toma. E o pessoal vara. Eu conversei com um moleque lá, acho que ficou 4 dias sem dormir. Nossa, isso é possível. O máximo que eu consegui foi 24 horas. Mas você vê na cara do moleque que... Se o coração dele parar agora, não é estranho.
sabe? Porque eu pergunto, mas por que você não vai dormir? Eu falo assim, não dá tempo. Porque acho que, mas ele foi um caso extremo, porque acho que ele tinha voltado de Pokhara, assim, né? Tipo, ele tinha parado, depois voltou. É. E ele pegou, tipo, todas as matérias, tipo, de uma vez. 7 matérias de uma vez. Nossa. Aí ele falou que tinha provas 9, provas 2, provas 4. Aí ele estudava, varava a noite, prova, não sei o quê. Isso me lembrava um pouco Tá doido. da carga que a gente tinha no ensino médio, assim. A gente tinha umas 22 escolas, aulas diferentes, matérias diferentes, né? Considerando todas as matemáticas, todas as ciências, todas não sei o que, eram umas 22, a gente tinha muita prova. Só que a gente tem aula em metade do dia, né? A gente tem, por exemplo, a manhã de aula ou a tarde de aula. Não é o dia inteiro de aula para fazer um cursinho ainda à noite. No Brasil, pelo menos em Fortaleza, era só a modalidade era quem ia fazer escola em tempo integral. E normalmente é porque os pais não podem, né, dar assistência maior. Mas o normal, até na minha época, era só um turno. Tipo, meio que começava às 7 horas da manhã e ia até, tipo, meio-dia, 1 hora. Não tinha ensino médio, terminava 1 hora e pouquinho. Ou começava 1 hora e ia até 5h30 da tarde. Mas eu acho surreal. A carga horária de estudo das crianças coreanas é, assim, não acho saudável. Não, lógico que é assim. Aí o pessoal que tá ouvindo vai falar assim, nossa, então a Coreia é uma porcaria. Não é isso. É porque assim, existe esse lado e por causa disso a Coreia conseguiu se desenvolver esse ponto aqui. Porque isso, empresa, mesma coisa. Os caras trabalham a ponto de ficar exausto. Só que aí, uma coisa que o pessoal, até eu gosto de falar isso, o pessoal fala assim, então quer dizer que a Coreia é assim. Não. Não é que as crianças são assim, as crianças não sabem ser criança. Isso é ganância dos pais. Não é a criança falar assim, eu quero fazer um monte de cursinho porque eu quero entrar no melhor. Ele nem sabe o que é universidade ainda. Só que quem faz isso é como você falou, as mães. Porque elas se juntam e falam, não, eu vou mandar o meu filho para a melhor escola. Mas por que quer mandar? Não é porque quer o melhor pro filho. Muitas vezes não é. Muitas vezes é só, meu filho. Nossa, só que tem aquelas mães que ficam se gabando. É verdade. Isso tem no Brasil também. Mas na Coreia é muita gente assim. É muito chimé. Muito. É demais. Tipo. E ela. Mas é porque é o seguinte, como a gente vê assim, não tem como dizer que o milagre do Rio Han aconteceu pelo esforço em excesso do povo. Tanto na parte da economia, do trabalho, das escolas. Mas isso é um pensamento meu. Mas precisa ainda tá assim, tipo, tá tão bom. Mas aí tem gente que fala, não é pra continuar tão bom quanto. Aí isso é coisa da minha cabeça, né? Tipo, mas o que é que vale mais, né? As pessoas tá felizes. Mas aí, talvez seja mais da minha realidade, assim, sei lá. Mas acho que o baque que a Coreia tá sentindo agora, por exemplo, se eu não me engano, a Coreia tem a menor taxa de natalidade no mundo e tem uma das taxas de felicidade mais baixas no mundo. Mas eu acho que é uma dor necessária agora. Porque a economia, ela cresceu muito mais rápido do que qualquer outra coisa aqui. A pessoa não consegue captar o que está acontecendo ainda. Então, acho que essas coisas, e essa baixa de natalidade não é só, porque a mulher não quer ter filho, porque o homem não quer casar. Não é só isso. Mas acho que é o momento das pessoas começarem a entender. Poxa, pra que eu vivi dessa? Principalmente a nossa geração, a geração tá falando, por que eu tô fazendo tudo isso? E ainda a gente vê na internet, tem mais livros, outras experiências das pessoas, o pessoal tá vendo e fala assim, cara, eu fiz tudo isso e aí? E eu vou ter que passar isso pro meu filho? Então eu não vou ter filho. Quando a gente vê, na verdade, quando eu vejo nessas partes de entrevista de rua que o pessoal fala, mas também tem muito peso da economia. Tem. Tipo, as coisas aqui são muito... Casa que é muito cara. A educação do menino é muito cara. Mas então, essas coisas também, é porque eu penso o seguinte. É caro? É caro. Mas é caro por quê? Eu pergunto, por quê? Porque é ganância. Porque, cara, qual que é a diferença? Vamos supor que a casa é boa. Lógico que assim, bairro é importante, Sim, a estrutura é status, toda importante. Mas vamos pensar assim, só na casa. Quando você fala assim, eu tenho uma casa em Gangnam. Nossa. Tá cheio da... Ou tá cheio da grana, ou tá... É só por esse... É só isso. É verdade, só faz por isso. sentido. É só por status. Só que se os coreanos começarem a falar assim, cara,
Eu não quero mais. Por mim, não tem. Porque no Brasil a gente tem muitos pensamentos. Minha casa é minha casa. Não importa o bairro que ela vai estar. É onde eu vou querer viver pro resto da minha vida. Sim. Só que quando eu fico pensando, não, eu vou comprar essa casa, porque quando essa casa Ele- ficar mais cara, eu vou Nossa. revender pra depois sair pra ir pra outra casa. Pra quê? Pô, pega uma casa e fica lá. Chino Ué. falou a mesma coisa ontem. É verdade. Ele falou que queria comprar uma casa em Seul pra poder alugar. Então, mas eu, por exemplo, se eu for comprar uma casa, eu nem preciso ir em São Paulo. Pra mim pode ser porque Gyeonggi-do já tá bom. Gyeonggi-do, pra quem não sabe, é a cidade mais metropolitana. próxima, né? É de região Seul. metropolitana, aqui. digamos assim. É. É. Aí eu falei, pra mim pode ser lá já, tá bom. As casas lá são bem maiores, Maiores, bem mais baratas do que Seul. As ruas são bem mais limpas, são bem mais bem cuidadas. A estrutura é toda nova lá também. Então, vale muito mais a pena. Mas por que o pessoal não quer ir? Primeiro que tem a questão, normalmente os trabalhos ficam em Seul. Então, Tudo essa acontece coisa de ida e volta é um pouco chato. Ou, por exemplo, encontrei vocês, eu tenho que 11 horas tem que estar indo embora Pra chegar porque em para casa. pegar o trem, entendeu? Uhum. Tem essas coisas? Tem. Mas uma das coisas que faz essa coisa ficar toda hora ficar mais caro é a ganância dos coreanos. Entendeu? É. Mas- É estilo de vida. E eu também acho que na parte da educação, a exigência dos Hagwon. Porque eu não sei se a escola... Tipo, dizem que a escola é até de graça, ou muito barata, as escolas que são obrigatórias, né? Não, as escolas públicas são todas Tudo de de graça. graça. O que é caro são os Hagwon, que é o extracurricular que mata o menino de estresse. Mas é isso também. Porque se não tiver isso Por quê? também... Não, mas por que faz isso com os moleques? Pois é. Porque as pessoas, não é que os pais olham assim, nossa, a Amanda, ela tem um dom pra piano. Eu tô vendo aqui, vou mandar ela pra roda de piano. Não é isso. Ela falou assim, Você vai chorar, mas você vai aprender. você vai pra universidade que eu tô falando. Você vai fazer o curso que eu tô mandando. Ponto. Pra entrar na medicina, precisa de quê? Matemática, biologia, só isso. É Então, verdade. muitas vezes aqui... Sabe, Skycast, galera, Skycast. você lembra daquela época do Orkut? Prenda, com Que licença. tinha uma foto que era tipo uma criança com uma asa e tipo um adulto cortando a asa da criança. Sim. Eu vejo que na Coreia é muito assim. É muito raro a pessoa na Coreia, tipo, Desenvolver os dons. ver o potencial realmente daquela criança. Sabe? Quando a pessoa fala assim, Deixar naturalmente ela É, desenvolver não e deixa. mostrar aquilo, né? não deixa. E existem profissões, isso eu acho que qualquer parte do mundo, mas aqui na Coreia é um pouco mais extremo, que são mais respeitadas. Por exemplo, quando eu morava no Brasil, a época dos meus pais, né, aquele Bom Retiro lá, os senhores e as senhoras lá, os coreanos, ficavam assim, tem que fazer medicina, ter advocacia ou engenharia. É, no Brasil. Pronto. Imagina a Coreia, pior ainda. Aí imagina você que eu quero ser artista. Tá louco? Você tá maluco, moleque? Que futuro que você quer ter? Aí eu quero ser apresentador. Que apresentador? Vai estudar. Mas vai que o moleque tem dom mesmo. Pois E vira é. Faustão. Eu acredito que com o tempo vai mudar. Hoje eu vejo algumas pessoas da nossa idade ou mais novas que estão começando a ter coragem de fazer o que elas querem. A gente tem um amigo que é alfaiate. É Né? verdade, E isso aí é uma Yori. coisa muito bacana. Quem que fala? Fala, eu quero ser alfaiate pais porque dele eu é mó gosto de legal. fazer roupa. É porque o Yori do alfaiate e o Yori é escritor. Eu acho que os pais dele então. são bem de boa. Né? Então, aí, por exemplo, aí ele teve a sorte de os pais serem mais São gente tranquilos. boa, muito. Mas sabe uma coisa que eu acho que tá ajudando muitos coreanos a abrirem a mente? São as redes sociais. Conexão com Porque os tudo. caras estão falando assim, cara, tem gente que ganha dinheiro com o YouTube. E querendo ou não, Fala assim porque a gente não ganha. mas querendo ou não, o YouTube, eu uso muito isso como pretexto. Sabe quando, por exemplo, eu quero fazer uma coisa nova. Eu falo assim, é um conteúdo. Aí mesmo que eu não coloque aquilo como conteúdo, eu meio que eu me bugo pra conseguir fazer aquilo. Sabe, muitas vezes. Entendi. Aí eu acho que dá uma boa desculpa pra você saber fazer o que você quiser. Aí fica, só pra gravar pro YouTube. Entendeu? Aí aqui na Coreia o pessoal tá começando a fazer isso. Entendi. YouTube, Instagram. Acho que a nova geração eles conseguem. Tem um pouquinho mais de jogo de cintura, né? Porque começa tudo como hobby. Tem gente que se separa e consegue fazer do hobby o trabalho, talvez. Mas aí. Mas aí tem, enfim, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Viu? Tem uma pergunta que fizeram muito. Eu Com fiquei. licença, é porque aqui a gente foi montar o nosso cenário, né? Aí a Não casa... mexe muito a cadeira, amiga. A culpa não é minha. Levanta aqui, me ajuda aqui. Socorro. Foi.
A cadeira veio falha. A cadeira veio Então fora. vocês fingem que isso não aconteceu. Toda vez que alguém agachar, vocês fingem que não estão vendo. É, né? Tá tudo Normalmente, aproveitar certo. que o Aproveitar que tá agachando aqui também, agachando também. intervalo, galerinha. Obrigada. Intervalo. Voltou, vai. Voltando dos comerciais. Opa! Os comerciais, 5h30. galera. Viu? 5h30. Tranquilo. Então, pessoal, uma pergunta que fizeram muito, muito mesmo. Eu fiquei assim, vale que fofo. Foi, como que vocês se conheceram? Muita gente ficou muito querendo saber como foi que essa amizade aconteceu. E eu acho muito engraçado porque aconteceu tudo muito rápido. É verdade. Não fez nenhum ano ainda. Foi em abril do ano passado. Abril de Foi na 2023. Foi na Páscoa. Foi na Páscoa. Na verdade, eu lembro que tudo começou quando você postou um story. Dizendo que viu as meninas do My Friend em Rondê. Foi exatamente isso. E aí os seus seguidores começaram a mandar pra gente. Aham. Aí eu falei, da próxima vez você fala oi. Ah. Eu ainda não conhecia você, mas eu falei, da próxima vez diz um oi. Aí pronto, aí começou assim. Aí eu vou perturbar esse doido. Aí foi quando a gente foi na época da Páscoa que a gente resolveu fazer um piquenique lá na Soul Floors. Exatamente. Aí eu subi mais esse doido. Nem sei por quê, falei, convida ele. Aí ele, posso levar um amigo? Ele pode. Aí lá veio o Daniel junto. E aí verdade. foi. Então foi um A gente piquenique foi lá de Páscoa. celebrar lá a ressurreição de Jesus. Porque assim, o pessoal, porque foi naquela época que eu tava começando com essa coisa de rede social e tal. E. Só faz um ano? Não. Não. Não, então já tava fazendo. Porque a rede social, o YouTube eu comecei há uns 2 anos e meio, 3 anos. O Instagram eu comecei há uns 2 anos. Até quando eu encontrei vocês, eu tava com uns De boa. 10 mil seguidores, coisa do tipo. Mas aí, alguém tinha comentado, eu tava falando, tô aqui em Rondé e tal. E o pessoal começou a mandar pra mim, as minhas do My Friend também estão aí. Ficaram mandando pra mim. Falei, tá hora, não, o Rondé é gigante, como é que eu vou saber? Aí eu tava andando aquela rua principal, assim, aí eu vi as duas, né? Vocês estavam, tipo, partanquel assim, né? Estavam descendo, eu falei, será, mano? Mano, é Será só que uma é? ruiva morena, não tem muito não. Aí eu fiquei, e elas estavam com uma roupa parecida, assim, também. Tipo, azul e rosa. Nossa, fiquei olhando, eu falei, mano, acho que não é. Se pá, foi o dia que a gente foi tirar as fotos, não sei? Foi alguma coisa assim. Tirar as fotos que a gente tem no nosso site, no nosso Instagram. Foi alguma Pode coisa do ser. tipo. Foi uma coisa do tipo. Aí depois, na hora que eu passei, aí eu gravei a história. Eu falei, eu acho que são as minhas do My Friend. Eu não tenho certeza. Aí, só que eu acho que vocês tinham acabado de postar alguma coisa também no Rondé. Aí a pessoa falou assim, elas. Vai conversar com elas. Eu falei, o que eu vou falar? Oi! Eu sou o Disuki, me conheça. Eu vou falar o quê? Falei, não, deixa quieto. Aí foi nessa, acho que a Marcela mandou mensagem primeiro, falou assim, o pessoal tá marcando muito. Eu falei, não, que eu vi vocês e tal. Aí nessa ela já falou assim, a gente vai fazer um encontro de Páscoa. Se você quiser vir. Eu falei, não, bora. E nessa o Daniel tinha chegado fazia pouco tempo. Aí eu falei assim, o Daniel tá aqui também, acho legal, né? Ele conhecer pessoas novas e tal. Eu falei, vambora, Daniel. Aí a gente foi. Aí foi nessa que... Mas sabe o que foi muito engraçado? Sabe quando você encontra a pessoa pela primeira vez, você fica meio... Sabe, meio estranho. Sim, mas eu não senti isso. Eu cheguei lá como se... Como se já conhecesse já todo mundo. E aí, o que? Sentou. Tem, opa! Aí depois disso, depois vocês me convidaram naquela casa, vocês estavam na casa antiga. Lá em Gurô. Aí foi eu e o Daniel, a gente foi gravar alguma coisa. A gente já A gente foi fez assim. uma live. Foi, A gente teve fez uma uma live. live pro Verdade. YouTube. Pode Isso. procurar, tá por Tem aí. uma live assim do é isso ou aquilo, um negócio assim, né? É verdade, ficou fazendo umas brincadeiras lá de... Você quer formiga ou os baratos, sei lá, um negócio assim. Um negócio Bem assim. interessante. Aí foi. Foi, deu certo, né? Foi, deu um clique, assim, foi muito interessante. E aí vem outra pergunta que fizeram essa pergunta, eu falei, vou perguntar pra ele. Eita, papo. Quais são os seus critérios para escolher com quem você faz amizade? Tadã! No caso, ó. Responde. Pra mim, eu não tenho nenhum critério, assim. Eu tenho. Eu não tenho critérios. A única coisa que eu acho que eu acabo sentindo eu Engasgou. Bora. É que eu lembrei em pessoa. coreano, mas eu não. Olha ele como ele É é a poliglota. vibe da pessoa? Não é só a vibe. Eu não senti que eu tô perdendo meu tempo. Certo. Isso é importante. Eu realmente não gosto disso. Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que sei lá,
Ou às vezes você encontra uma pessoa por algum motivo específico, pra conversar sobre um assunto. Pô, da hora, sabe? Mas tem algumas outras pessoas que você senta e você não precisa falar sobre um tema específico. Você gosta de É, estar você com só vai ela. conversando. Aí, às vezes você não fala nada também. Tá da hora também. Entendeu? Eu acho que isso foi o que, tipo, eu com vocês, com o Daniel também fui com uma... Teve uma fluidez muito boa. Tipo, toda vez que a gente se encontrava, mesmo que a gente não falasse nada, eu não sentia que, nossa, drenaram minha energia. Nossa, de é verdade. Meu Deus do céu. Nossa, Sente, tô sente cansado. carregado, na verdade. né? Eu, tipo, aí, voltando pra casa, eu falei, mano, vou voltar pra Que casa felicidade. trabalhar, tá ligado? Vou fazer alguma coisa, porque já tô, sabe assim? Recarregada. Ai, que Exatamente. bonitinho. É verdade. Isso é importante. Mas a gente tem um... Um critério. Diga. Bote pra fora. Foi uma coisa que a gente sempre faz quando a gente conhece alguém novo. Ah, não é critério. É uma atitude. É uma atitude. O que acontece? Se eu gostar da pessoa... Se eu acho que tá bom e tá falando, essa pessoa pode ficar na minha vida assim? E quem acredita, quem quiser fazer, pode fazer. Eu literalmente rezo. Peço pra Deus. Se essa pessoa for uma pessoa boa, que vai trazer coisas boas e me aproximar de Deus, permita que ela fique na minha vida. Senão, pode ir pra fora. E acontece, é rapidinho. E Deus tira se ele acha que é uma pessoa... E você ficou, tá aprovado! É a amizade de Cristo, meu irmão. Amém. Amém. E eu lembro que a nossa primeira conversa foi muito da hora, mano. Porque a gente sentou depois do piquenique, a gente sentou pra comer chicken. E a gente jogou assim um verdade. debate, não foi falar o que é ser bom? É verdade. Botou todo mundo E na ficou parede. toda uma discussão filosófica em cima daquilo. Eu É achei verdade. muito da hora. Porque ser bom não é a ausência do mal. Exatamente. O bom é a presença do bom. Porque se não matar, não fazer... Parabéns se você não fez o mínimo. Você fez o mínimo de não fazer nada de errado. Mas o bom não é a ausência do mal. Mas isso aí nós conversou horas. 10 horas. Horas. falando, Ficou uma hora trocando ideias. E nem tem resposta a isso, né? Tem. Aí só ficou Entendi. conversando e foi. Mas é. Mas acho que eu não tenho um critério específico assim, não. Eu não. Não, tipo, critério assim, isso não tem realmente. É literalmente quando a gente encontra a pessoa e tem todo Ah, aquele me sinto à vontade envolvimento, também, né? tipo, vamos sentir à vontade com essa pessoa. Não é o que a gente pensa, é o que a gente sente, a gente sabe. Sente. Não, lógico que, assim, isso não é 100%, sabe? De tipo, tem algumas pessoas que eu fiz amizade e eu achava que, pô, acho que essa pessoa vai durar pra caramba, velho. Só que depois de um tempo não dura, porque, por exemplo, a pessoa segue um caminho totalmente diferente do que eu tô seguindo. Não tem mais como, sabe? Sei lá, a pessoa. Vamos supor que um amigo meu gosta muito de jogo. Eu não gosto de jogo. Tipo, eu não gosto de LOL. Eu sei o que é, mas eu não jogo. Só que pra aquela pessoa aquilo é tudo. Poxa. Não tem como. Acaba não encontrando mais. Acaba não encontrando. Tchau. Mas assim, tem algumas pessoas. Estilo que... de vida também. É, isso estilo também. de vida tem que combinar, assim. Isso também. Ou aquelas Coisa em pessoas comum. também que. Algumas pessoas ruins que muitas vezes são necessárias. Eu senti muito Exemplo. isso nos últimos anos, assim, né? Porque esses últimos anos de vida que eu tive foram os anos mais Nossa. agitados, Eu pensei, felizes e que eu tive mais experiência. Onde eu senti realmente que eu tava vivo, sabe assim? Interessante. E aí naquela época eu pensava, poxa, vinha uma pessoa ruim, eu ficava, por que será que Deus mandou essa pessoa? Mas o interessante foi que muitas vezes por causa dessa pessoa ruim, eu encontrei uma outra pessoa que ficou na minha vida. Então, aí eu comecei a entender como o plano de Deus é gigantesco. Como Sim. Deus, ele vive realmente numa quarta dimensão, porque para ele o tempo não é que nem pra gente tem começo, meio e fim. Pra ele veio de um ponto que é a mesma coisa. Sim. Aí eu falei, então faz sentido. Aí, acho que ontem eu postei uns stories também falando que eu tava pensando sobre oração, né? Eu tava refletindo sobre oração. E me veio na cabeça que, cara, a oração mais difícil, mas a mais necessária que tem é você orar pelas pessoas que você não gosta e as pessoas que não gostam de você. A coisa mais verdade. difícil que Cara, é a tem. coisa mais difícil. Só que aí foi o que eu senti. Mas é o mais necessário. É mais sabe? necessário É e é o o mais que... importante e, querendo ou não, aquela experiência que eu tive me fortaleceu, sabe? Me fez desenvolver, me fez ter novas experiências, me fez ter um critério um pouco diferente. Porque até 3 anos atrás, eu acho que eu vivi uma vida muito inocente, assim, sabe? Tipo, como eu não quero fazer mal a ninguém,
Eu não achava que alguém ia ninguém querer foi fazer mal pra a mim. você. Sim. Entendeu? A gente nunca acha que as pessoas vão fazer outras coisas que a gente não Exato. faria pra elas. É igual quando os coreanos vão pra fora. Eles vão assim, mano, eu vou andar com o celular na mão, porque eu não imagino alguém querendo passar de moto e pegar meu celular. Então, tudo bem. Porque eu não faria isso. Né? Exatamente. Só que aí isso foi a mesma coisa que eu comecei a pensar. Só que querendo ou não, agora, pô, tocando empresa, fazendo rede social, coisa do tipo, eu comecei a perceber que não é bem assim. Sabe? Que o mundo não é tão de boa quanto eu imaginava. Realmente tem pessoas que vêm com o pensamento de querer fazer o mal pra você, ou a pessoa nem queria fazer, mas a pessoa vai mudando com o tempo. Emoções. Aí, fazer o quê, né? Isso eu não posso controlar. E aí isso me leva a outra pergunta, né? Porque você também fala muito sobre Deus nas redes sociais. E se você gostaria de compartilhar com o pessoal, como que foi esse seu contato com Deus? Teve um momento em que você sentiu, eu me converti ao cristianismo? Ou como que foi? Como que tem algum tipo antes e depois do meu encontro com Jesus? Algo do tipo assim? Tem um momento, e foi no exército também. Na verdade, assim... Muitas meus emoções pais, no exército. Mas assim, de verdade, pra mim o exército foi um momento muito bom, muito sagrado, assim, pra mim, sabe? Mas eu já vou explicar por quê. Desde criança, meus pais já andavam na igreja. Então, esse contato com igreja, com pastor, essas coisas, nunca foi muito tipo, não vou gostar, sabe? Só que, como as pessoas, todo mundo é pecador, todo mundo erra, eu via o erro das pessoas, os adultos fazendo coisa errada, eu falei assim, mano, é um pensamento que muita gente tem. Sabe? Infelizmente, muita gente deixa a igreja ficar disso. Se essas pessoas que estão lá na frente, falando de Deus, falando que são um exemplo do sei lá o quê, estão fazendo esse tipo de coisa, se for esse Deus que eles estão falando, eu não quero acreditar. Então eu não tenho porquê de ir pra igreja. Durante o tempo eu parei de andar na igreja. Eu ficava procurando Deus outras. pela atitude dos seres É humanos, o que normalmente né? a gente faz bastante. E até antes disso eu não tinha um contato direto. Nunca tive uma experiência de sobrenatural, de nossa, Deus falou comigo, alguma coisa do tipo. Eu falei assim, e eu tinha esse pensamento. Eu acho que Deus não me escolheu. Tipo, eu não fui escolhido para ser filho de Deus, eu tô aqui para viver, tá ligado? Aí, só que no exército, só que assim, graças a Deus, Deus sempre me fez voltar à igreja de alguma forma, sabe? Seja por algum conhecido, seja por algum esporte, coisa do tipo, eu acabava frequentando. Quando eu fui para a Coreia, eu não tinha uma igreja específica que eu frequentava. Então, quando eu fui para o exército, mesma coisa. No exército, eles cuidam da sua religião também. Então, tipo, tem igreja católica, tem igreja para quem é evangélico, tem igreja... Não, tem templo budista. Então, depende da sua religião, você pode ir pro que você quer. Dependendo do quartel, é isso? Não. Em todo quartel tem. Todo quartel tem tudo. Não sabia. Nossa, que interessante. Eu não sabia dessa informação. E tem até o Wonbulgyo, né? Que é uma religião que acredita no círculo. Um negócio assim também. Ok. Então, tem essa... dependendo da religião que a pessoa for, ele consegue manter a religião dele lá dentro. E eu falei, cara, eu tô aqui. Eu sempre andei na igreja. E eu tocava no grupo de louvor, né? De bateria. Falei assim, vou fazer aqui também, né? Vou servir aqui a igreja. E eu comecei a servir normal no quartel também, até que um dia, quando eu tinha terminado um ano, assim, quase um ano do exército, eu fiquei pensando assim, você vinha um monte de pensamento na minha vida, assim, né? Eu falei, mano, o que eu faço daqui pra frente? Chegou esse grande momento. Porque eu ficava pensando, cara, eu tô na Coreia. E naquela época, como eu estava estudando coreano ainda, eu falei assim, mano, eu não sei falar muito bem coreano, não a ponto de que nem os coreanos. Eu não sei falar muito bem inglês. Português, naquela época, eu pensava, mano, aqui na Coreia ninguém tá nem aí pra português. Eu não tenho faculdade. O que eu vou fazer daqui pra frente? Tô lascado. E depois? E depois de terminar, eu vou fazer o quê? Vou voltar pro Brasil? Só que eu não queria voltar pro Brasil porque o meu orgulho não deixava. Porque não que o Brasil fosse pra mim um retrocesso, mas é como se eu estivesse dando um passo pra trás, sabe? Já tomou uma decisão? Eu tirei a faca e falei assim, vou botar de novo. Sabe assim? Eu falei, não, quero ver, vou cortar alguma coisa. Uma coisa eu vou... Aí, isso foi num culto de quarta-feira. Aqui na Coreia... acho que eu estava conversando com a Cela hoje, ela falou assim que na igreja católica tem missa todo dia, né? Nas igrejas evangélicas normalmente é de quarta e domingo, né? Aí eu fui no culto de quarta pra tocar na bateria, normal.
E o pastor tava falando, e ele tinha um dom de fazer todo mundo dormir, assim. Tipo, ele abria a boca, vinha um sono, assim, você ficava, meu Deus do céu, tal. Desculpa. Aí... Eu ia tocar uma piada, tipo... Ele tá falando isso sério, ele tá falando porque ele era chato e... Era chatão, mano. Era chato. Nossa. Eu entendi, agora entendi. É chato, aí todo mundo... Entendeu? Aí aí, assim... Ele tinha um dom. Só que eu não queria... Eu não gosto de dormir, assim, palestras, porque eu acho uma falta de educação muito grande. Falta de respeito, Aí eu falo assim, cara, eu não vou dormir. Eu falo assim, tinha uma Bíblia na minha frente. Eu falo assim, será que Deus vai falar assim, que nem eu vejo nos testemunhos que o pessoal fala, que abriu a Bíblia e tá lá, pá, a palavra de Deus. Eu falei, será que vai ser assim? E na Coreia tem um Shinun Songyong, né, que é tipo, a tradução mais simplificada, mais moderna, usando termos mais modernos em coreano. No Brasil, dependendo da Bíblia que você compra, existe isso também. Tem umas que são mais rebuscadas e outras mais dia a dia. Assim. Aí e tinha aquela Bíblia, eu falei, vou abrir. Cara, eu até tinha perguntado isso pro pastor esses dias, quer ver, ó? Porque eu não tava lembrando qual que era a passagem. Eu até vou ver pra vocês aqui. Porque da última vez que eu falei isso, teve um pessoal que falou assim, não existe essa parte na Bíblia. Onde já se viu falar que Deus falou isso? Mas vou até... E também, atenção, tem coisas que mudam de acordo com o idioma, tá? A forma como se escreve. A forma que, até porque, tipo... Achei, ó. Mateus 28, 9. Que eu vou ler em coreano, tá? Aí depois... Eu vou abrir até o... Traga a minha Bíblia que está ali. aí, em coreano tá assim. 그때 갑자기 예수님께서 여자들에게 나타나셔서 말씀하셨습니다. 잘 있었느냐? 여자들은 예수님께 다가가 그분의 발을 붙잡고 절했습니다. Isso é na ressurreição. Exatamente, quando a gente acabou de ressuscitar. E esse termo 잘 있었느냐, tradução é, você passou bem, você estava bem, esteve bem? E quando eu abri a Bíblia, foi exatamente essa parte que começou a, tipo, meio que latejar pra mim. Eu olhando assim, falei assim, mano, 잘 있었느냐? Tá perguntando pra mim se eu tava bem? Lógico que eu não tô bem, eu não tô bem aqui agora. Eu tô perdido, não consegui entrar na faculdade que eu queria, eu não tenho trampo, eu não sei o que quero fazer daqui pra frente, e aí? Aí eu comecei a reclamar com Deus. Lógico que fui eu que escolhi ir pra Coreia, mas desde antigamente, quando eu tentava ir pra Coreia, sempre acontecia algum problema. Sempre. Parecia que alguém tava me barrando. O passaporte deu problema. O visto, isso aqui deu problema. Porque às vezes tinha que passar pelos Estados Unidos. Aí deu um problema no visto dos Estados Unidos. E nunca conseguia ir morar. E em 2016, quando eu decidi, foi muito rápido, sabe? É porque não é no seu tempo, bebê. Então. É no tempo de Deus. Só que aí, quando eu tava no exército, eu vi aquela passagem, eu ficava lendo e ficava lá. Charisonanya, eu ficava reclamando. Falei, Deus, não é possível. Você é onisciente, de brincadeira você é comigo. onipresente, você sabe tudo. Você tá perguntando pra mim toda hora se charisonanya, tipo, tudo bem? Eu não tô bem. Mas é o que ele quer com a gente, ele quer que a gente converse, ele sabe de tudo, mas ele quer que a gente converse como filhos. Então, aí eu comecei a orar. Aceitei, falei assim, Deus, eu acho que não é essa parte não, me mostra outra coisa. Aí eu folhei de novo a Bíblia e tal, voltava naquela parte de novo, charisonanya. Aí eu falei, não é possível. Eu orei, falei assim, aí foi quando eu realmente comecei a reclamar muito. Falei, Deus, você me trouxe aqui, você me guiou até aqui, agora você tá perguntando se eu tô bem, sabe? Não faz sentido essa pergunta pra mim. Aí eu comecei a reclamar. Mas sabe que isso é interessante, né? Porque Deus quer que a gente fale com ele, independente, mesmo que seja uma reclamação, se você tá fazendo diretamente pra ele, ele já fica feliz pela conversa que você tá tendo com ele. Exatamente. Só que aí, o que eu percebi, não foi que Deus tava perguntando pra mim, tudo bem? Tipo, quanto tempo? Não era isso. Deus estava querendo me mostrar que ele estava do meu lado, assim, tipo, olha pra mim, tipo, Charissa, só, tipo, olha pra mim, eu tô do seu lado, não precisa ficar com medo, sabe? Não precisa ficar se preocupando com o futuro, tipo, deixa comigo, só faz o que eu tô te dando aqui, só faz o seu máximo, o resultado deixa comigo. Aí, nossa, eu chorei muito, eu não sou de chorar, tem duas coisas que me fazem chorar, Deus e minha mãe, o resto eu não choro de nenhum. E naquele Vamos dia... ver no casamento dele, hein, meninas? Se não chorar, vai jogar uma pedra, hein? Certeza. Ai, vai ter que chorar. Eu não... Se não chora... Posso até tentar, mas que seja. Aí, naquele dia, eu chorei muito, muito. Acho que eu chorei durante 30 minutos, assim, a palavra toda. Chorei. Porque, por um lado, eu fiquei grato, por um lado, eu fiquei aliviado, porque eu fiquei pensando, cara, Deus estava comigo, sabe? Por que eu tô reclamando? Aí... Acho que foi esse dia que eu falo, foi o dia que eu encontrei Deus, que foi
assim, na minha vida, a parte mais sobrenatural que Deus falou comigo. E aí foi a primeira vez que eu entendi quando o pessoal fala, Deus falou comigo. Naquela época eu não entendi. Eu falei, Deus falou com você. As ideias do bagulho estavam muito loucas. E cada um de nós vai ter uma experiência assim, né? Que vai fazer a gente mudar, assim, nossa... Mas aí depois disso, eu nunca mais tive nada disso. E isso foi antes de ter essa experiência também. Tem alguns Hongdae que eu conheço no Brasil, pastores e tal. E eu reclamava muito pra eles, assim, sabe? Porque naquela época eu tava meio perdido. Falei assim, por que Deus não faz esses negócios comigo? Tipo, ele aparece na minha frente, que aparece na frente do sei o quê, fala a língua dos anjos. Por que comigo não acontece essas coisas? Aí ele falou assim, provavelmente porque você não precisa, porque você já tá dentro dele. Aí foi nessa que eu entendi. Tá. Então, acho que Deus não precisou fazer nada muito radical para eu voltar para ele. Deus falou assim, volta. Eu voltava. Por isso que eu sempre estava na igreja, lendo a palavra, coisa do tipo. Só que aquele dia, acho que foi o dia, em 2018, foi o dia que eu falo que eu encontrei Deus pela primeira vez. E aí eu posso falar que depois daquele dia eu virei cristão. Porque antes eu só ia pra igreja porque eu ia, né? Porque era legal, futebol, comida, costume, coisa Social. e tal. Uma outra coisa interessante também, que é um pensamento para a mesma situação, é pensar que às vezes a gente tem muita coisa na nossa cabeça, muito barulho, muita preocupação, e a voz de Deus, ela é uma voz, assim, calma e tranquila, que pra gente escutar, a gente também precisa estar calmo e tranquilo. Então, a gente, tirando esse momento, como você teve também, de sentar, refletir, conversar diretamente com ele, com certeza foi fundamental também. Mas uma coisa que eu sinto muito esses dias é que ficar muito ocupado também é pecado, sabia? Você não consegue... se você ficar muito ocupado, você não consegue dar atenção a nada. É verdade. E quando eu entro nesses ciclos mesmo, eu começo a tá errado as coisas. Tipo, o meu emocional, o meu psicológico começa a ficar muito afetado. Por exemplo, no último mês, em que eu fiquei meio doente na cabeça, por estar nesse looping de trabalhar muito e não ter meu tempo diário com Deus, eu comecei a sair da minha harmonia. Tipo, o que é que não, esse momento de silêncio que a gente tem, não, mas se a gente conseguir, o ideal é a gente ter isso diariamente, eu tento fazer isso no começo do dia, ou antes de dormir, pra eu manter o meu equilíbrio emocional. E aí, quando tu falou do pastor que falou que tu não precisava, eu não sei se eu concordo muito, porque na verdade, para algumas pessoas, não precisa ser uma coisa gigante. O seu foi bem simples, na verdade. Foi um momento bem íntimo. O seu com Deus, não precisa ele aparecer e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente busca ele com a intimidade, ele vai, pra cada um ele aparece de uma forma diferente. Exatamente. Então, pra mim, o que ele quis dizer foi que Deus vai aparecer dessa forma pra você. Ele não precisa vir na tua frente e falar, eu tô aqui. Aí ele falou da passagem também que fala que... não lembro agora. Que é... Bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver. Sabe? Amém. Tipo isso também. Aí eu falei assim, provavelmente você não precisava. Porque, por exemplo, minha irmã acontece uns bagulho com ela que... A minha irmã tava no quarto dela e ela fala. Às vezes ela já viu o anjo. Tipo, o anjo falar com ela. Deus fala com ela também quando ela tá... Sabe uns bagulho assim? Comigo não aconteceu isso. Nunca. Aí eu ficava pensando, mano, Deus não me ama. Eu ficava pensando assim, Deus não me ama a ponto da mesma coisa da minha irmã. Porque por que dá pra um dá 10, pra um dá 2? Porque nós temos que aguentar. Não, mas aí tem aquilo, né? Deus dá aquilo que cada um aguenta. E cada um precisa. É verdade, eu penso isso. Um dia a gente pode parar nós três, assim, e só contar as experiências místicas. Cada coisa que acontece. Nossa, eu tenho cada coisa pra contar. Que eu não compartilho na internet porque eu acho que as pessoas vão achar que eu sou doida. Aí eu fico contando pra Amanda. Que é tão doida quanto ela acredita e fico, uau, continua. Isso que você falou, de ver demônio, de ouvir a voz de Deus, de ver anjo, tudo. Então, eu já não tenho esses negócios. Eu também não, mas ela tem. Por exemplo, ela já é mais... Quem? Moscando, ó. Pois Mas ela também, ela já é mais sensitiva com esses negócios. Nossa, vai ser tão bom. Bota nós quatro pra conversar. Não. É verdade.
eu não compreendo. Mas- Próxima pergunta. E já que a gente tocou no assunto... Então, eu e a Amanda, a gente também fala muito na internet, e os nossos últimos 2 podcasts, né, o primeiro e o segundo episódio, foram sobre relacionamento amoroso, Certo. né? E esse é um assunto... 12 anos. Esse é um assunto Tá que... namorando! Tá casando. Ei, rápido. Então, a gente fala bastante sobre isso. Eu acho que é um assunto que nunca tem fim. Sempre tem alguma coisa nova para ser acrescentada, a Endless. experiência de alguém. E aí também tem algumas perguntas relacionadas a isso, né? Por exemplo, uma visão de relacionamento. Que foi, menina? Caiu na cadeira, mulher. Esse nosso ferramenta tá ótimo. Vai continuar, porque vou ficar assim. Ninguém notou, vai. Uma visão de... Tem, por exemplo, uma visão diferente de relacionamento antes e depois de ser cristão? Eu acho que pra mim, pra Amanda... Com certeza. Porque, pelo menos, eu não sou uma pessoa que vivi na igreja. Eu sou uma pessoa que se converteu há 2 anos atrás. Uhum. Então, pra mim, tem diferença, né? Eu era católica de IBGE. Então, Que era a mesma coisa, ele era protestante de IBGE. Uhum. Quando a gente era criança, que a gente vai seguindo os pais, mas não sabe o que tá fazendo. Só tô seguindo papai e mamãe. Uhum. A minha conversão de verdade, assim, pra catolicismo foi pra 2 anos atrás. E aí, sim, eu comecei... como que se enxerga relacionamento hoje em dia, sabe? Eu vejo que na Coreia, no Brasil também, tem muito uma necessidade, parece, de ocupar uma vaga. Né? De ser, assim, um namorado ou uma namorada, porque todo mundo tem e eu vou ter também. Algo do tipo, né? Mas na minha cabeça, e acreditando na Amanda também, não passa... agora, né? Não faz cabimento esse tipo de pensamento. É uma coisa extremamente séria. Eu não namoraria com uma Mas pessoa mesmo só por namorar. E agora mais. A vontade é de casar, entendeu? Acho que antes a gente pensaria, não, eu posso namorar porque eu gosto dessa pessoa. Mas hoje em dia, não, eu vou namorar porque eu quero construir uma família com essa pessoa. Dá um level up, assim. É que são vários assuntos ao mesmo tempo. Primeiro é que na Coreia tem a característica de namoro, às vezes, não é todo mundo. Acredito que não foi essa a experiência que ele teve atual. Mas existe esse rolê cultural de que eu preciso de um namorado ou namorada, porque senão eu sou estranho. Dependendo de algum tempo. Porque você tá... Eu tenho 30 anos. Tô com tanto tempo, assim, sem ser namorada. Tem esse rolê, não tem? Tem. Aqui, assim... vamos lá. Eu acho que... tanto na Coreia como no Brasil, a diferença é sutil. Por exemplo, aqui na Coreia eles sentem que alguém tem que preencher o vazio que eu tenho. Entendeu? É isso que eu acho também aqui. Só que no Brasil, ainda eu acho que existe essa coisa romântica de amor, sabe? De a pessoa que eu amo e coisa e tal. Por isso que eu acho que drama ainda dá muito bom no Brasil também, porque o brasileiro ainda tem essa coisa de paixão, sabe? De coisa e tal. Não todo mundo, né? Mas... Assim, é forte aí. ainda é muito, muito forte. Mas no Brasil tem agora, né? Tanto no Brasil como na Coreia, uma coisa que eu acho que não tá sendo muito bom é aquela coisa de, eu fiz 50, você tem que fazer 50. Mano, isso eu acho muito uma relação... Não, uma relação muito não saudável. Porque imagina entre amigos também, mesma coisa. Ficar calculando tudo que é. Eu fiz o arroz, então você faz o feijão. Pô, por quê? Cansativo. E você fica exigindo pra pessoa. É o princípio Porque é a básico competição. o princípio básico de você fazer uma coisa esperando que o outro também retorne, o que é feio, que não é nós em tudo na vida fazemos amizades e nos relacionamos amorosamente pra se doar. Porque relacionamento, eu acho que as pessoas esquecem que relacionamento não é sobre você, algo para papar o seu ego, ou pra você suprir sua solidão, a sua carência. É pra servir. Sim. Relacionamentos, família, amizade, namoro, é pra servir o outro. Eu acho que isso é uma mentalidade também que vem muito do cristianismo. Sim. De servir a outra pessoa. É pra ser assim, tipo, no sentido de... Porque ao mesmo... Se os dois têm esse pensamento, não é tipo só um. Não é só seja o homem ou seja a mulher, que deve, tipo, é pra mim, e o outro só servindo. Não é pra ser assim. É pra ser os dois. Porque no que os dois têm esse valor de servir a outro, ele vai estar sempre pensando no outro, fazendo com carinho e amor, e sendo os dois é recíproco. Então, nós temos aí
um relacionamento saudável. Uhum. Mais do que, tipo, você tem que fazer isso pra mim, porque eu quero, porque eu sou princesa, porque eu sou príncipe. E aí vai se desgastar. Alguém vai sair muito machucado aí mentalmente e às vezes bem fisicamente. Uhum. Aí aqui na Coreia tá muito essa coisa, né? De tipo, cara, eu vi recentemente na internet o cara. Um casal tinha acabado de casar. Não, eles estavam prestes a casar. E o cara. Acho que ele. Eu não lembro agora, mas. Sabe os gastos de casamento? Tipo, então eu te dei tanto, você vai fazer tanto. Então sua família deu tanto, minha família vai dar tanto. E isso eu acho muito mesquinho, sabe? É muito mesquinho. Lógico que existem relações que você precisa tomar o devido cuidado de falar assim, não, beleza, eu te dou 50, eu te dou 50, beleza. Isso, em alguns relacionamentos, tudo bem. Mas em relacionamentos onde você quer ter um relacionamento mesmo com aquela pessoa, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, você não pode ficar querendo calcular tudo que você faz. Mas, lógico, naturalmente a gente sente isso. Tipo, vamos supor que só eu faço. Você vai se sentir mal, algum sabe? momento você vai sentir. E sempre o que eu faço parece que é maior do que aquela pessoa fez por mim. Isso é natural. Só que a gente precisa pensar toda hora e falar, não é assim. Tem que saber ser grato pelo que a pessoa fez. Mesmo que seja uma coisa pequena. Então, aqui na Coreia, eu acho que tem um pouco dessa relação de ainda um pouco mais o homem e a mulher. Tipo, lógico que existe diferença entre homem e mulher, isso eu não tô negando, mas a Coreia, até alguns anos atrás, a discrepância era muito grande. Era tipo, a mulher come as sobras do homem. Jesus. Sabe assim? Tipo, se você vê, por exemplo, o Dia de Ação de Graças aqui na Coreia. Família, a mulher, a parte mulher toda fica na diferente. cozinha. Mulher Até fica hoje. na cozinha. As Lógico, gerações assim, mais velhas. muitas famílias estão mudando isso, porque, sabe, o pessoal não gosta tanto disso, a nossa geração também tá falando, por que sabe, tem que fazer isso? Mano, compra, sabe? Pra que ficar fazendo? Ou, por exemplo, o pessoal tá se convertendo ao cristianismo. Assim, eu não vou mais me prostrar a espíritos, por exemplo. O pessoal fala isso. Então isso acaba mudando um pouco. Mas essas coisas fazem com que o pessoal fale assim, não é... Acaba exigindo... Então, mas acaba exigindo coisas que não são muito boas, sabe? De, eu sou homem, então eu tenho que fazer isso. Só que aí o problema é, mulher tá trabalhando tanto quanto o homem. Ganha dinheiro tanto quanto. Aí como é que você vai começar a calcular? Aí, esses dias, quando eu cheguei... Esses dias não, né? Quando eu tinha chegado na Coreia, uma das brigas mais bestas que eu via entre homem e mulher, assim, era essa coisa de, mulher engravida. Aí o cara fala assim, mas homem vai pro exército. Eu falo, mano, o que um bagulho tem a ver com Nada a ver com nada. Entendeu? É verdade. Só que pra quem fala, mas homem vai pro exército, pra ele, o que ele tá falando faz sentido. E pra mulher fala assim, o que eu tô colocando na mesa é a questão de ficar grávida. E pra ela também faz sentido. Então, é uma briga que não tem um ponto em comum pra você conseguir dar o próximo passo. É uma briga de, eu tenho isso, você tem isso. Tô nem aí. Ponto. A única relação que merece ser assim mesquinha é de relação de trabalho. Tipo, eu digo assim, de contar as coisas. Eu trabalho isso, vou ganhar isso. Pronto, se não faz relacionamento, não precisa. Não é isso. Não é sobre isso. Aí outra coisa é aquela que... E isso acaba levando essa coisa, fiz 50, você fez 50. Então, eu fiz 50, você fez... Chega até a ponto de gravidez. Deus. Eu fico grávida, você vai fazer o quê? Fica nesse ponto. Aí fica uma briga mesquinha de, então vou te pagar um salário, porque você acha que eu sou... Sabe assim? Endless. É uma briga sem fim aqui na Coreia. Endless. Por isso que isso também acaba afetando a natalidade, coisa do tipo. Não que todos sejam assim, nada do tipo. Mas tem esse tipo de briga aqui também. Eu acho que uma das maiores diferenças entre relacionamento no Brasil e na Coreia, eu acho que seja só essa questão cultural. Assim, sabe? E querendo ou não, assim, pelo que eu percebo, a maioria dos brasileiros, eles são um pouco mais abertos a diferenças. Só que na Coreia, não. Na Coreia, eles querem que tudo seja parecido. Tipo, a gente tem que ter o mesmo hobby, tem que gostar da mesma coisa, tem que frequentar os mesmos lugares, tem que ter os mesmos amigos. Tem que ser, tipo, a mesma cópia, né? Tipo... Tipo, eu gosto de rock, você gosta de rock. Se eu gosto de correr, você vai correr comigo. Tipo assim. Eles não... Aqui na Coreia... Porque aí eles cresceram assim, né? E querendo ou não, até alguns anos atrás, quase não existia estrangeiro aqui. Então, aquilo fazia sentir um pouco mais de sentido para eles. Só que agora, como tá vindo informações novas, pessoas novas, experiências novas,
O pessoal já não tá começando a conseguir assimilar. Cara, eu gosto de futebol. Você gosta de basquete? Por quê? Fica assim, por que você gosta de basquete? Você gosta de futebol. Aí a pessoa fala assim, não, você que tem que gostar de basquete. Aí fica essa briga. Só que no Ou a Brasil... gente pode ir pra um futebol e também pra um basquete, porque, Então. why not? Então, mas aí isso tá começando a mudar agora, sim. Entendi. Então as pessoas, não, então... ou você curte o seu, eu curto o meu. E pronto, continuamos sendo felizes assim. Não é? Que difícil. Cansei. Rapaz, eu acho que a gente já tá aqui conversando. O pessoal quase ainda tá 2 assistindo. horas. Se você ainda tá assistindo, deixa aqui o seu Guerreiro. like, se inscreva, Guerreiros. né? Porque a gente tá preocupado, se o pessoal não estiver assistindo, mas já lá. São quase 2 horas. Mas olha só, a gente Vamos falou terminar logo sobre assim. diferenças culturais, a gente falou sobre amizade, a gente falou sobre Deus, sobre relacionamento amoroso e muitas outras coisas, porque como a gente é amigo, a gente vai criando várias Deixando. ramificações da conversa. Mas foi muito legal. Eu Mas gostei. acho que- Pro nosso primeiro convidado. Gostei de você. Espero que vocês tenham gostado também, né? Se você Não adianta gostou, só a gente dá gostar, like. pessoal que tá assistindo. É verdade, vocês espero que vocês tenham gostado. Se não tiver gostado, pode tacar o pau nele aí nos comentários também. Pode comentar. Pode falar, eu discordo com o Jisuke, pode botar aqui embaixo, mas eu concordo com o Jisuke. Aí se vocês gostam que o pessoal que traga as convidados, vocês curtem a live aqui. Porque é a primeira vez que a gente tá trazendo Primeira vez com convidado. convidado. O pessoal pode assistir o podcast tanto no YouTube, que vai estar em vídeo, como também no Spotify. A gente é muito very chic, my friend. Oh, No que Spotify. Mas nem tem Spotify aqui direito, né? A Coreia abriu o Spotify faz pouco tempo. Acho que os coreanos não usam muito, porque existem outros aplicativos É. próprios Melon. da Coreia, né? Tipo o Melon. Mas o Spotify já abriu a versão Coreia. Interessante. Sim. Então podem assistir de Marcar. todos os lugares do mundo. Então, Tingus, muito obrigado por ter assistido o podcast, ouvido o podcast. Seja você limpando aí a casa, seja dirigindo, seja fazendo o que for. De pedacinho em pedacinho de uma vez toda. Obrigado. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Sigam o Jisuke também, tá certo? Vou deixar as redes sociais aqui na descrição do vídeo. Espero ver vocês no próximo vídeo, no próximo podcast aqui do canal. Então a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. Beijos e Tchau! tchau, tchau, pessoal. Tchau.